Com a mão, handball, basquetebol, voleibol, futebol, com os pés, com as pernas, com a cabeça. Vamos, Deco vai fazer o golo, atira, golo! Isto é o Sport do Benfica, não é o PAOK de Salónica. Riquelme, solo por él en este gol. Señoras y señores, Riquelme a los 20. Só sou na PlayStation. A PlayStation eu consigo resolver isto. There's been a red card, but for who, Chris Kamara? I don't know, Jeff, has it? Como é que é? Episódio 8, temporada número 5. Hoje aqui Diogo Maia na moderação, tudo de volta. Rita da Silva Vieira e Pedro Azevedo comigo. Hoje em afazeres familiares e de laborais. O nosso Pedro Guarda não consegue estar presente. Tentámos muito, pelas razões, a malta que nos conhece há mais tempo, que Samit estivesse presente, não conseguiu, está neste momento em Berlim, um abraço para ele. E pronto, aqui vamos nós, não é? Rita e Pedro, como é que estão? Pois bem, e tu, Maia? Tens alguma coisa a dizer da tua vida recente? Epá, é verdade. Há 14 dias faz a segunda-feira, pronto, o dia que nos ouvem. Entrei na família dos pais e, portanto, neste momento tenho as minhas noites mais condicionadas, os meus dias mais condicionados, portanto ando aqui, só ouvirem barulho aqui em casa é sinal que houve aqui um acordar, mas é verdade, pronto, basicamente juntei-me ao Pedro Guarda e neste momento fazemos parte os dois da equipa noturna de turnos, basicamente. É isso, tive uma menina, estamos aí. E portanto, esta televisão tem que ser desligada, desculpem, está com muita luz. E portanto, a semana passada não consegui estar, esta semana aqui os horários permitiram, estamos a gravar um bocadinho mais cedo, para a malta que nos ouve. Hoje estamos a gravar domingo por volta das 6h30, ainda não apanhámos o resultado final de Estoril e Gil Vicente e quem é que joga às 8? Famalicão com o Casa Pia, acho eu. E portanto, quem nos ouve, malta desses 4 clubes, peço desculpa, e também do Sporting, que só joga segunda-feira. Ora bem... Olha, mas... à semelhança do que tu tinhas feito com o Guarda. Trouxeste uma surpresa, Rita. Não trouxe surpresa nenhuma. Fui ver os jogadores que tinham nascido dia 8 Não há de grande setembro. coisa, pois não há. Não, é o Bruno Fernandes. Foi 8 de setembro, é verdade. 8 de setembro, já agora. João Moutinho. Sim. Weigl. Ok. E depois acho que não há... Eu fui ver jogadoras, porque achei que era pertinente. Sim, falar de uma menina. É verdade. Mas a internet não nos permite esse tipo de pesquisa e eu não fui ver todas as jogadoras. Olha, eu gosto mais, desses que eu mais gosto, eu prefiro o Moutinho. É, não é? Eu também achei que ias gostar do Moutinho. Gosto do Moutinho. De resto, o Patrick de Paula... Gosto muito também. Há uns nomes assim um bocadinho mais exóticos. Diz lá o que é que foi. Estás a bufar, o que é que foi? Nada, por acaso foi porque quando a Rita disse agora o Patrick de Paula, lembrei-me que foi um jogador pelo qual eu tive grandes esperanças há uns anos. Mas está tão bem na Moreira? Começamos bem. Sim, malta, já agora só para aqui fazer um preâmbulo, o ambiente está quente entre a Rita e Pedro Azevedo. Não sei, há quase uma semana que eu vejo no nosso grupo picardias, principalmente vindas do lado feminino desta discussão. Alguém tem que ter o Pedro na linha, mas já lá. E eu acho que tem a ver com o facto de, em primeiro lugar, saberem ambos que continuam por pagar uma aposta e, em segundo lugar, por estarem em diferentes equipas na aposta deste ano, que eu peço uma atualização neste momento, Pedro Azevedo. Como é que está a aposta deste ano? A aposta deste ano, tu tiveste... Ao dia de hoje. Ao dia de hoje. Mas espera aí, não. Pedro. Não, porque... Pronto, já está a chorar. Não é chorar, mas há aqui uma questão, é que o Sporting só joga segunda-feira. É verdade, mas neste momento estás atrás em último. Neste momento estou em último. Neste momento, Samu tem 4 golos, Pavlidis tem 3 e Luís Soares joga segunda-feira. E tem quantos golos? Tem quantos? 2? O Soares no campeonato tem 2. Tem 2. Muito bem. 3 tem Pablo, que marcou agora um gol já agora pelo Gil Vicente. Tem mais golos. O marcador é Clayton. 5. É verdade. Antes disso, malta que só chegou agora, eu acho que este episódio vai chegar a muita gente, portanto, malta que só chegou agora ao podcast, subscrevam o canal, ponham um gosto, partilhem com a vossa malta, façam aí uma correntezinha e partilhem com um amigo ou com uma amiga e ajudem o projeto. Portanto, tanto no Spotify como aqui no YouTube. É isso. Podemos continuar? Podemos continuar. Já agora de dar aqui uma nota para quem nos está a ouvir. Nós estamos a gravar o Maia disse 6h30, portanto, logo após o fantástico empate entre Arsenal e Manchester City, Liverpool cada vez mais líder da Premier League.
Aí é bem. Já lá vamos, não é? nota mãe? internacional. Tem que começar já. Nota internacional. Já a semana passada começou a falar do Atlético e depois pronto, também já lá vamos. Pois, houve uma promessa no grupo de desmascaramento. Esta palavra existe? Precisamos Queremos desmascarar. desmascarar, não sei do que, porque eu não uso máscaras. portanto. Já lá vamos, já lá vamos. Por falar em máscaras ou falta delas, acho que podemos começar pelo momento da semana, que é o regresso de José Mourinho a Portugal. Mas antes desse regresso, eu queria, acho que faz sentido, fazer uma nota final sobre a saída de Bruno Lage e peço a tua opinião, Pedro Azevedo. Olha, sobre a saída de Bruno Lage, e até estava a ver os comentários no YouTube dos nossos ouvintes, dos nossos espectadores, e há aqui um comentário muito interessante. Vou começar por ir ao nosso público, porque tem comentado muito bem todas as semanas e é de salientar isso. O João Seven comentou-me: mais um excelente episódio, estou a primeira vez a comentar e quero dizer-vos que estou cada vez mais a adorar assistir as vossas opiniões. Não vos parece que Bruno Lage às vezes faz parecer ser uma marioneta no Benfica? Muitas decisões táticas e opções de posição dele não estão a ser feitas por ele. Não quero acreditar que um treinador que já teve experiência na Premier League tenha decisões que para mim por vezes não fazem sentido nenhum. É só pegar neste comentário para explicar que parece-me que este comentário do João Seven elucida-nos aqui um bocadinho sobre um sentimento muito generalizado em relação a Bruno Lage. E portanto, Maia, indiretamente a isso em relação à saída de Bruno Lage, eu acho que Bruno Lage tem muita culpa no cartório pela posição em que se coloca. Porque a certa altura, particularmente a partir do Mundial de Clubes, inclusive, Bruno Lage coloca-se numa posição de propagandista da candidatura do atual presidente Rui Costa. E portanto, foi ele que se colocou nessa posição, tal como na conferência de imprensa, na flash e na conferência de imprensa, pós-jogo com o Qarabag, é Bruno Lage, sem nenhum jornalista lhe perguntar, que se coloca na posição de estar na corda bamba para sair ou não do Benfica. Não sei se Sim, é mas só aí isso. não era preciso uma pergunta para esse Acho que ele tema, já não é? sabia. Depois do Mas que foi aconteceu. Mas tudo bem, mas não foi Eu tenho nenhum uma opinião muito jornalista, particular não sobre foi isso. nenhum jornalista a perguntar-lhe primeiro, Uhum. Perguntaram coloca agora na à flash disposição, e ele como é que se disse, sente. Foi ele. Foi perguntaram ele na que tomou o flash e primeiro ele disse passo. que era Na um flash tema para a foi isso. conferência de Não. imprensa. Mas acho que um treinador que sai do Estádio da Luz, da forma como Bruno Lage saiu, numa vaia monumental, em que nem consegue falar com os jogadores, em que os próprios jogadores tomam posição, viemos saber depois pela imprensa, neste caso pelo Record, que os próprios jogadores disseram que não iam fazer aquela rodinha ali no meio, portanto havia aqui uma série de Diga-se com razão. de fatores, uma subida dela de largos minutos que só se acabaram quando o treinador sai do relvado, e assim que o treinador sai, aplaude-se a equipa, a mensagem fica mais do que passada e não é preciso uma pergunta para esta questão. Quer dizer, Mas eu não estou a Bruno dizer que é Lage, preciso se não fosse ele a falar sobre essa questão, é que parecia que estava a fazer as pessoas todas tontas, não é? Eu não estou a dizer que é preciso uma pergunta. A minha questão com Bruno Lage é que eu nunca vi um treinador fazer isto sem ser perguntado primeiro. Portanto, Bruno Lage poderia ter falado dos erros. Mas segundo o próprio advogado do Bruno Lage, nas mais recentes declarações, meio que se estava à espera deste desfecho já há algum tempo. E o próprio Bruno Lage... Pronto, mas então, pelas declarações de Bruno Lage até ao dia anterior ao jogo com o Qarabag, isso não era público. Porque Bruno Lage, Mal até seria, ao dia não é? anterior ao jogo com o Qarabag, falou sempre com uma confiança tal na direção e no seu trabalho e na sua equipa técnica e na sua equipa jogadores, na consonância, portanto, estava tudo em uníssono entre direção e Bruno Lage e intenções. O que bate... O que eu estou a tentar dizer aqui é: Bruno Lage, efetivamente, como disse o João Seban, foi uma marioneta da direção do Benfica. Certo, E, mas portanto, acho que não é neste caso que se E vê. neste caso foi um último exemplo de Bruno Lage no Benfica, que ele quando chega ao Benfica há um ano, tem a forma dele de comunicar com a imprensa e para os adeptos peculiar, mas à época teve o seu sentido, porque era uma equipa muito ferida, e a ligação adeptos-equipa estava muito ferida. Depois Bruno Lage não consegue nunca, pelas questões que falámos no episódio passado, creio que foi na semana passada que abordámos isso, por questões táticas, nunca consegue impor uma matriz de jogo no seu Benfica. O Benfica de Bruno Lage ficará conhecido como uma equipa altamente adaptável aos adversários, a todos os adversários, seja na Liga dos Campeões, seja na Liga Portuguesa.
Isso foi prejudicial para ele. Na pré-época, a opção de Bruno Lage e da direção do Benfica foi, em vez de, na pré-época não, no Mundial de Clubes, em vez de já ter jogadores como outros clubes a jogarem no Mundial de Clubes para preparar a época seguinte, jogadores com qualidade, foi de encarar o Mundial de Clubes como o fecho da época e depois não ter praticamente pré-época. Portanto, tudo isto foram decisões que, como Bruno Lage explicou, foram tomadas em uníssono, direção e equipa técnica. E, portanto, eu diria que este despedimento, a mim, surpreende-me pelo timing das eleições do Benfica, que falta um mês para essas eleições. Portanto, eu achava, e comentei isto com vocês, que até às eleições, mesmo que os resultados do Benfica não fossem os melhores, que Rui Costa manteria Bruno Lage. Mas pronto, pelos vistos chegaram ambos a uma situação insustentável e que só está a ficar a saber agora após o despedimento. Sim, mas a questão aqui, passando para a Rita, é perceber que, mantendo Lage mais um mês, as hipóteses que o Rui Costa vê cada vez serem menores, por aquilo que são as sondagens e tudo mais, mas pronto, aquilo que tem vindo a público, as hipóteses que o Rui Costa tem de revalidar o mandato, arriscaria muito continuar com Bruno Lage, porque claramente estava, passa a expressão, fora dela. Rita, antes de irmos à chegada de José Mourinho, este timing surpreende-te? Faz sentido? Peca por tardio? É estranha a comunicação do despedimento? É de confiar nas palavras do advogado? Não conheço o advogado e sei, e pelo que ele diz, é uma pessoa que está a trabalhar com o Bruno Lage noutros processos. Com o John Textor não tem a ver com este processo com o Benfica, e portanto, do que está por dentro ou não do Benfica eu não sei. Ouvi aquilo que eu disse, acho que ele disse, e não me surpreende propriamente também aquilo que foi dito. Aliás, eu lembro-me que é Bruno Lage que comunica no final do jogo com o Alverca que o Benfica vai jogar numa sexta-feira com o Santa Clara, e até diz isso algo desagradado na flash, e portanto não sei se não lhe foi dito na altura logo pelo Mário Branco ou por alguém da Liga, e ele manifestou-se até muito desagradado na altura, dá-nos a entender que é com a Liga, e se calhar ele estava desagradado com a falta de pressão que agora se diz que o Mário Branco fez para essa situação. De qualquer forma, acho que isso não é o ponto mais relevante. Isso, sempre que há despedimentos a mal, há sempre tricas, há sempre pessoas que vêm falar de uma forma, outras que vêm falar de outra. Em relação ao timing do despedimento, acho que não havia outra forma. Mesmo que esse não fosse o plano de Rui Costa, que eu acredito que não seria. Eu acho que José Mourinho estava na calha, e o próprio José Mourinho, por alguma razão, andava a ver tantos jogos do Benfica, não é só porque jogou com o Benfica 3 vezes este ano, é porque sabia que havia uma possibilidade de as coisas acontecerem, porque é uma pessoa que acompanha, isso, exatamente, que acompanha a atualidade, e portanto também sabem que momento é. Se o Rubén Amorim sabe em que momento está o Benfica de eleições, não há de saber o Mourinho que estava sem clube. Portanto, não me surpreende. Acharia que fosse uma coisa mais para a frente. Eu achei que isto pudesse acontecer naquela semana da paragem de seleções de outubro, em que a entrada de José Mourinho iria acontecer muito mais em cima das eleições. É uma altura em que o Benfica vai jogar com o Chelsea, com o Porto, e depois recebe o Newcastle, ou vai a St. James Park. Eu achava que a mudança ia acontecer aí, não achava que Bruno Lage ia chegar às eleições. Em relação àquilo que o Pedro disse, eu acho que o Bruno Lage precipitou-se um bocadinho na conferência de imprensa, porque eu acho que ele não estava à espera que o Rui Costa o fizesse cair logo naquela noite. Quando ele diz que ele basicamente passou a batata quente para as mãos do presidente, quando diz: eu estou aqui enquanto me quiserem e tudo mais. E há uma frase que é muito importante, que ele diz: eu nunca vou ser um problema para o presidente não ter o apoio dos adeptos. E aqui é que ele se entrega em relação ao papel que ele estava ali a fazer, que era manter esta relação cordial entre os adeptos e o Rui Costa para a reeleição do Rui Costa. E assim, a partir do momento que ele é um problema para essa reeleição, ele sabe que não pode estar na equação. Eu só acho é que Bruno Lage não estava à espera que a decisão fosse tomada tão rapidamente naquela noite, da forma como foi, e que José Mourinho aparecesse 2 dias depois. E é isso que eu acho que o surpreende, e é isso que eu acho que o faz, depois já de ser conhecido o despedimento, virmos a saber que ele afinal já está a renegociar os valores da rescisão e a forma como a rescisão vai ser feita. Vem o advogado falar, portanto eu acho que isto é tudo posterior, porque de alguma certa forma ele é apanhado um bocadinho de surpresa pela forma rápida com que as coisas se desenrolaram. Então, mas afinal a história de sair a custo zero não é real? Não. O que está a ser dito é que, isto acho que saiu na bola, que Bruno Lage está
a exigir o dinheiro por uma cláusula de confidencialidade e Pois que é. neste momento essa cláusula não existe e, portanto, que Bruno Lage está disponível para falar sobre E o que a que equipa aconteceu. técnica recebe, Que o a resto da equipa equipa técnica quer receber o a contrato até totalidade ao e fim. portanto tem uma cláusula. Mas que Foi. isso são negociações diferentes e, Uhum. portanto, que é isso que ainda está a ser negociado e acho que esse capítulo ainda não está fechado, ao que eu sei ao dia de hoje. E, portanto, eu acho que isso tudo é sinal de que Bruno Lage não estava à espera que as coisas fossem desta forma. A própria conferência do Rui Costa, nós jornalistas somos avisados 20 minutos antes. À Pois. meia-noite e 40 recebemos uma mensagem a dizer que o Rui Costa vai fazer uma declaração à 1 da manhã. Estavas em serviço? Não. Boa, menos mal. Coitados dos que estavam, sim. Estava a trabalhar de manhã. E eu fui dormir com Bruno Lage ainda treinador e acordei com Bruno Lage despedido, porque eu estava a entrar às 6. É sinal que manhã. deitas cedo também. Pronto, e em relação ao timing, acho que é o timing que é necessário em relação às eleições e teria que ser feito desta forma. Deixa-me dizer, Maia, só para acrescentar em relação ao timing, porque acho que, para além da questão eleitoral que abordámos, e que eu também já disse, acho que há mesmo aqui uma questão desportiva também. Porque percebe-se pelo ambiente entre os jogadores e o treinador, não, acho mesmo, porque o Benfica vai ter um calendário penoso agora. E acho que havia a percepção de que, bem, se isto está a acontecer com Santa Clara e com Carabago, o que vem aí vai ser muito pior e o Benfica poderia chegar ao final de outubro já bastante, até pode vir a acontecer o mesmo, mas havia essa percepção de que poderia chegar, Mas havendo não pelos deixa- vistos não deixa este de- mal-estar também entre os jogadores e Bruno Lage, e se calhar entre Bruno Lage e Mário Branco, ou seja, há aqui várias questões, não é? Mas não deixam de estar isto- relacionadas as duas coisas, não é? Porque de Claro. maus resultados desportivos também significam eleitoralmente maior Claro que perigo sim, de claro perder. que sim. Não é? Ou Então, seja, estão eu as duas queria juntas. acrescentar isso, que é, poderia Sim, de facto sim, haver concordo. essa percepção para além da questão eleitoral, meramente eleitoral, Uhum. da cartada populista de José Mourinho, haver aqui a tal preocupação desportiva, que também vai tocar nas eleições, obviamente, mas aqui uma preocupação, aqui, falando meramente desportivo, não se augurava nada de bom após o jogo com o Karabag, do Benfica Karabag, Uhum. para os desafios mais complicados que o Benfica tem pela frente. Sim. E percebia-se, pelo relevado, como a Rita disse, o semblante dos jogadores, a relação capitão-treinador, a relação jogadores-treinador, aquilo percebeu-se que havia ali qualquer coisa. E, Acho que aquele tweet do Guarda é muito sintomático em relação a isso. certo. Uhum. Para quem não leu, nosso Pedro Guarda escreveu no Twitter que desta vez não houve nenhum jogador a ter uma reação em relação ao Bruno Lage. Nenhuma. E, pelo contrário, as reações que houve foram muito no sentido de passar à frente e nova cara. Ainda bem que chegou A Mourinho, muitos. A única pessoa que falou ontem foi o Sudakov depois da flash, mas acho que teria que ser, não é? Quem daria a cara à primeira Mas, vez. mas até a forma parece como estranho, fala de porque um e foi do a pessoa outro. que falou menos dele, não é? Sim, mas até a forma como fala de um e do outro é paradoxalmente muito diferente. Sim, mas um é o Mourinho e outro é o Bruno Lage que ele conheceu 5 dias. O outro não é? foi Certo. o quis. Certo? É, Foi buscá-lo, não é? Sim. Sim, mas o Sudakov já era referenciado para o Benfica antes disso. Sim, ele não Como sente eu como disse. sendo um... Justo. Ora bem, antes disso não. Passando agora aqui para. Usaste a expressão não se augurava nada de bom. Pedro Azevedo, surpreende a escolha de José Mourinho, ponto 1. E em segundo lugar, se achas que neste momento se augura coisas boas para o futuro do Benfica. Certíssimo. Ponto 1, não me surpreende nada. Acho que era quase uma inevitabilidade do destino José Mourinho ter esse regresso ao Benfica. Particularmente, e volto a dizer isto, numa fase em que o populismo pode ajudar em muito nas eleições do Benfica, e portanto José Mourinho é um nome, não é consensual, ele já falou sobre isso também, até porque pelos seus últimos trabalhos, e não apenas por responsabilidade sua, houve algum insucesso, e portanto vocês sabem que eu juntamente com o nosso outro careca que não está aqui presente, sou bastante defensor de José Mourinho. Não são apenas da sua responsabilidade, e portanto, mas sim, não me surpreende pelo peso que Mourinho tem. Mourinho chega a Portugal e tem peso. Mourinho chega ao Benfica e tem peso. E portanto, em relação à segunda parte da questão, Maia, de facto, e da parte do Mourinho também não me surpreende que aceite, porque Mourinho, na minha opinião, tem a percepção de que esta é uma oportunidade bastante boa para ele, num clube que, com uma maior ou menor dificuldade, luta sempre para ser campeão e que está na Liga dos Campeões. Isto é importante para José Mourinho. E obviamente que o regresso a casa, não digo Benfica, digo regresso a casa, a região, país e região. Pronto, dito isto,
Em relação a Mourinho, parece-me que sim, parece-me que será mais fácil com o José Mourinho o Benfica ter aqui um sucesso desportivo a curto prazo, ou seja, para esta fase difícil que eu falava, até à pausa de seleções de novembro, não estou a falar aqui de outubro, porque essa está quase aí, digo um bocadinho mais, pelo carisma de José Mourinho, acima de tudo. Nota-se a admiração e o respeito destes jogadores para com o José Mourinho, e à exceção de Otamendi, este plantel do Benfica não é um plantel de craques feitos, e isso para o José Mourinho ao dia de hoje eu acho que é mais importante. Acho que casa melhor com a personalidade de José Mourinho e com o tipo de treinador que o José Mourinho é neste momento, e parece-me mesmo, isto é mera percepção, pelo discurso dele, ele é muito bom comunicador, obviamente, pela forma como o Mourinho está a comunicar e está a agir, Mourinho está super, hiper, ultra motivado para que isto no Benfica lhe corra muito bem. Já lá vamos a esse tema, porque eu tenho uma questão sobre esse tema. Eu fiquei a saber, e também deixei para os comentários, que no Benfica o único craque consagrado é Otamendi. Era o Renato Sanches, mas saiu. Ficou a nota e É, deixei para os O comentários. único craque consagrado não é o Otamendi? Sim, é. Fica para as notas que do plantel do Benfica. Do plantel do Benfica é o único jogador que tem títulos de campeão grandes do mundo. ligas europeias, de mundial, quer dizer, mas Sim, estou a dizer alguma coisa... Não, estás? era o Renato Sanches, mas ele saiu. Era o nosso jogador de Champions. Mas olha, Pedro Azevedo, fica a nota e deixa os comentários. O Renato, não sei se sabem. O Rio Vitória foi despedido, pá. Coitado do Renato. O treinador dele, até aí o homem escolhe mal os clubes. Olha bem, Rita, em primeiro lugar, estás entusiasmada para as conferências de imprensa, uma vez que sei que amanhã estarás numa delas. E em segundo lugar, se esta é só e apenas uma decisão populista e eleitoralista. Uau. A nível de profissional estou bastante entusiasmada. Acho que, como estava entusiasmada quando trabalhávamos com Rubén Amorim, é diferente de ir para uma conferência onde sabes que vai haver respostas. E sinceramente, Bom, aquelas perguntas boas que eu estou a ir fazer vão ter resposta, se calhar, desta vez. agora está a tentar. Na altura, Não estou a tentar nada. mas estou a brincar contigo. Na altura com Bruno Lage tínhamos esta dificuldade, que era, e quem ouvia as conferências de Bruno Lage sabia que o discurso era extremamente redundante e, portanto, perguntasse o que perguntasse, a resposta ia sempre acabar no mesmo lado. E aqui, com o Mourinho, sabemos que não. Também sabemos, profissionalmente, que podemos levar uma resposta mais torta num dia em que as coisas não estiverem a correr tão bem, ou que ele se levanta da conferência e vai-se embora, vamos ver, mas isso também são tudo momentos bastante interessantes para trabalhar. Portanto, sim, nesse aspecto profissional, acho que sim, faz bem ao futebol português, ao nível de ter treinadores que não se importam de falar de futebol. Há treinadores assim em clubes menos mediáticos. O próprio Farioli no Porto fala um bocadinho mais de futebol do que falava até, por exemplo, o Anselmi, que se achava que vinha aqui a revolucionar um bocadinho também a comunicação, e portanto é bom ter mais uma pessoa assim. Sendo que eu acho, desculpa interromper, que o Mourinho, historicamente, então nos últimos 8 anos, em que as coisas não têm corrido tão bem como correram antes disso, não acho que seja dos treinadores que falam mais de futebol nas conferências de imprensa. Mas há sempre aquele... Eu gosto muito até do outro lado dele. Sim. E é das coisas que mais me entusiasma, eu disse isso no grupo blog, que é uma daquelas personagens, não falo só da aura, que é uma expressão que agora é muito utilizada, é uma personagem, basta ver o histórico do Mourinho, tanto no Porto, como até no Benfica, como no Chelsea, no Real, no Inter, o histórico de flash interviews e conferências de imprensa, é Hall of Fame, não há muitos. Dá-nos muito sumo. Não sei se há muitos melhores, tenho algumas dúvidas disso. Pronto. Claramente. Desculpa ter interrompido. Não. E nesse sentido, depois há outra questão que acho que para o campeonato português, e só o rumo disto, acho que deve ser muito interessante para os restantes treinadores. Estou a falar de treinadores de início de carreira e treinadores que não estão, que estão acostumados ao futebol português, de repente pensarem que estão a preparar um jogo para jogar contra José Mourinho. Não deixa de ser o treinador que em Portugal, o mais titulado que já esteve a treinar em Portugal, e isso é uma pressão extra para toda a gente. Em relação ao Benfica, a tua pergunta era se era uma questão eleitoralista. Eu acho que acima de tudo, sim. O primeiro fator tem a ver com as eleições. Mas acho que também há aqui uma componente obviamente desportiva. Eu não acho que o Rui Costa está completamente a abdicar daquilo que ele acha que é o projeto do Benfica, porque se a cartada eleitoralista correr bem, ele terá que ficar lá mais 4 anos, portanto não fazia sentido. Achas que o José Mourinho ganha votos? Sem dúvida alguma.
sem dúvida alguma. Então, se correr bem o campeonato do Benfica, os jogos que à partida estariam mais complicados, a visita a Stamford Bridge, ao Dragão, St. James Park, acho que o José Mourinho ganha votos, acho que a comunicação de José Mourinho ganha votos. É um holofote que tira Rui Costa do protagonismo, e isto dá muito jeito nesta altura também. E portanto acho que sim, é uma cartada eleitoralista. Acho que não é só isso, acho que o José Mourinho traz uma componente europeia que o Benfica, que o Cristóvão Carvalho, nos candidatos ao Benfica, fala muito, de uma forma um bocado utópica, mas que ele tem a razão num ponto, que é o Benfica, se quer ter alguma dimensão europeia, é importante ter algum treinador que tenha estado em decisões europeias e que tenha esse cariz, não só os jogadores, mas também a nível de banco, e portanto acho que há aqui um conjugar de fatores para José Mourinho ser a decisão final. Acho que ele não fica cá mais do que 2 anos, especialmente se o Mundial correr mal a Portugal. Porque... Vai correr bem, já agora. Nunca pensei que Cristóvão Carvalho fosse referenciado neste podcast, mas fica a nota também. Mas percebes a referência, não? Percebo perfeitamente, e foi uma ótima referência, foi bem apanhada. Pedro Azevedo, juntando aqui o jogo da Vila das Aves já, mas percebendo também uma pergunta que nós até usámos um reel e até teve alguns números sobre Bruno Lage, eu pergunto como é que jogam as equipas de José Mourinho neste momento e se já se viu alguma coisa disso na Vila das Aves, mesmo ele tendo dito que não e que não queria muito mexer e portanto ainda não tinha muito tempo para mexer. Eu queria perceber se neste momento nós sabemos como é que as equipas de Mourinho jogam, ponto 1, e depois se já se viu alguma dessas coisas agora na Vila das Aves. Olha, ou não? Certo, as equipas de José Mourinho nos últimos anos têm, e eu de facto gosto muito dele, tenho acompanhado, têm padecido no jogo com bola de grandes lacunas, na minha opinião. E portanto, volto a dizer isto, eu próprio estou entusiasmado porque Mourinho volta para Portugal, portanto vai-nos dar sumo, como eu estava a dizer e como vocês diziam há bocadinho. Acho que tem esse carisma e tem essa aura, como se diz, para mudar coisas mentalmente. Estou muito curioso para perceber que Mourinho vamos ter futbolisticamente. Se vamos ter um regresso de um Mourinho com diferentes intérpretes a um Real Madrid super ofensivo, a um Inter controlador, a um Chelsea muito ultra competente, a um Porto que abafava e que superiorizava. Ou seja, já vimos vários José Mourinhos. Reparem que não estou a dizer os últimos anos, porque volto a dizer, nos últimos anos, e ainda nos últimos anos, últimos projetos, portanto, Man United, mas o Man United particular, mas Tottenham, Roma e Fenerbahçe vi menos, portanto, Tottenham e Roma do que vi mais. Difícil dizer qual era a matriz de jogo de Mourinho com bola, Maia. Aliás, na Roma muitas vezes irritava-me, por exemplo, ver o papel a que o Dybala estava entregue na equipa da Roma sem bola, desgastadíssimo, porque a Roma numa grande maioria dos jogos, em 2/3 dos jogos, tinha menos bola do que os adversários. Não vai ser forçosamente assim no Benfica. Mourinho, daí eu dizer, estou muito curioso para perceber, porque não tendo essa tal matriz identificável, não consigo identificar essa matriz com bola, parece-me que no Benfica, forçosamente, volto a dizer para as pessoas perceberem, com as devidas distâncias, o Mourinho tentará implementar muito mais um estilo de futebol aproximado daquilo que foram as suas equipas entre Chelsea e Real Madrid do que United, Tottenham, Roma, Fenerbahçe. É a minha percepção. Confesso às vezes que não sei bem o que é que isso quer dizer na prática, porque não tenho uma referência moderna atual do José Mourinho que me possa dizer isso, não é? Apesar de tudo, o Mourinho teve em equipas, não estou a dizer que eram as melhores dos campeonatos, mas teve em equipas boas. Sim, mas lá está, não faziam parte de nenhuma dessas equipas, não conto com o Fenerbahçe, repito, não faziam parte de nenhuma dessas equipas do leque de principais candidatos a vencer os títulos. Exatamente, isso é um ponto muito interessante. E quem ouviu o José Mourinho ontem na conferência pós-jogo do Benfica, quando ele fala do projeto que escolheu, e acho que até tem a ver na resposta, não é na resposta que eu falo do Porto, mas é numa das respostas que dá, e que fala no porquê de ter vindo para Portugal, e não vem para Portugal porque isto é a casa dele, mas basicamente vem para Portugal porque é um projeto que o atrai.
Eu acho que este ponto que o Pedro está a dizer tem muita razão, porque ele, por exemplo, ontem quando fala da Roma e estava a falar dos gigantes, que ele considera gigantes, ele diz que a Roma a nível social. E ele Sim, usa esta expressão. É um clube enorme na Itália, mas... Portanto, eu acho que isto tem a ver com a dimensão que ele também sabe e a exigência que ele sabe que cada um destes clubes Títulos, não é? De dominar e de... O facto também de ser muito inteligente a comunicar. A minha questão com se há capacidade para isso. Mas é uma incógnita, Maia, sem dúvida. A minha questão com o José Mourinho, e aqui quero só dizer que a época é muito longa e, portanto, há neste momento um mar de rosas à volta do Seixal e do Benfica no geral, até principalmente depois daquilo que foi este ano de Bruno Lage, e já disse o que tinha a dizer sobre ele, não vou acrescentar muito ao tema Bruno Lage. Agora sei como é que o José Mourinho se comporta, e tenho perfeita noção de que há sempre este apaixonar inicial. A recepção de José Mourinho ontem na Vila das Aves é uma coisa que não existe no futebol português. Não existe. A não ser que o Guardiola viesse para cá ou um Klopp viesse para cá. Olha, mais uma referência a Cristóvão Carvalho. Se esses tipo de treinadores viessem para cá, eu conseguia perceber. A minha questão é, e depois, quando a poeira assenta, o que é que há de Mourinho nos últimos anos que eu possa dizer, não, vai ser isto que ele vai aplicar? Tenho muitas dúvidas. Essa é a minha grande dúvida também, é isso mesmo. E há aqui outra questão ainda para mim, que é, isto não chega mesmo só com comunicação. E em Portugal não chega. A malta gosta muito de falar mal do campeonato português, e o Twitter está cheio disso. Eu tenho uma campanha anti esse tipo de pessoas. Eu sou um defensor do campeonato português, como vocês sabem. Prefiro ver um Tondela, a Estrela da Amadora. Juro que hoje ia perguntar-te no grupo se tu estavas a ver o Tondela, a Estrela da Amadora. Estava. Prefiro. Fiel às suas ideias, é assim mesmo. Não, e acho só que neste momento, pegando nisto do José Mourinho, eu acho que é preciso perceber que não chega a ser um ótimo comunicador e dizer coisas como quem é que são os treinadores que rejeitavam o Benfica. Eu consigo dizer vários treinadores que rejeitavam o Benfica ao dia de hoje. Isso é uma excelente frase, mas eu consigo dizer. Treinadores despedidos, é verdade. Treinadores de desemprego eu consigo dizer poucos. Mas os treinadores que estão no ativo e que são muito melhores que o José Mourinho, consigo dizer bastantes que rejeitariam o Benfica. E isso não tem mal nenhum. Às vezes é preciso perceber, para lá daquilo que é o encantamento inicial. Eu enquanto benfiquista, fico muito encantado com a vinda de José Mourinho, principalmente depois de Bruno Lage, sem dúvida alguma, mas não chega a falar bem. É preciso a equipa começar a jogar um bocadinho à bola, coisa que não vou avaliar o jogo da Vila das Aves. Acho que o Benfica vence o jogo de forma justa e tranquila, mas claramente a equipa do Benfica sentiu a pressão do final, do pós-Bruno Lage e da chegada de José Mourinho, que tem esta característica, que é um treinador, como a Rita disse bem, que tem a capacidade de... Tem uma aura, eu não gosto desta expressão, é demasiado moderna, mas pronto, tem uma aura de... Em que consegue levar com as balas todas e suporta, porque está habituado, tem 25 anos de carreira, é importante dizer isto, mas ao mesmo tempo há uma pressão acrescida de jogar com José Mourinho, e isso é um ponto interessante para ver se estes jogadores do Benfica têm ou não têm este calibre. Essa é uma dúvida que eu também vos deixo. Se o Benfica tem plantel se tem arcabouço para isto. Tenho algumas dúvidas disso. Eu acho que há uma coisa muito importante, e não indo ao futebol jogado, apesar de eu acho que na segunda parte, primeira parte, e o José Mourinho falou disso, mas há um completo desnorte e um medo e um nervosismo. Na segunda parte acho que já se vê mais um bocadinho daquilo que, até nem que seja, mesmo que Mourinho mudou coisas, mas mesmo que se não tivesse mudado nada, a intenção com que os jogadores entram é completamente diferente, até à intenção que eu vi na terça-feira frente ao Karabakh. Há lá muitos jogadores que deixaram de correr, e portanto há muitos jogadores que deixaram de correr pelo Bruno Lage, e há muitos jogadores que vão passar a correr pelo José Mourinho. Foi mesmo um jogo estranhíssimo, nesse aspecto. Eu isso não tenho dúvidas alguma, que o facto de serem jogadores jovens, que de alguma forma têm como ídolo poder, quando o Sudakov diz que uma dos meus sonhos era ser treinado pelo Mourinho, vai fazer com que sejam muito mais permeáveis àquilo que o Mourinho quer que eles façam, e respeitem muito mais as suas ideias do que respeitavam as ideias de Bruno Lage, por exemplo. Encantamento de Sudakov, depois de tudo o que passou nas últimas semanas, quando fala de José Mourinho, um jogador de leste, quando fala daquela forma aberta, é porque claramente aquilo mexeu. E quando ele diz que é um sonho de criança tornado realidade, é daquelas coisas que já não se vê muito atualmente dizer-se sobre no futebol profissional, no futebol a mais alto nível. Mas isso é um ponto positivo. Sim. Ou seja, ou não, José Mourinho, pode também correr mal. Não sei, porque... ao contrário de outras equipas, a verdade é que o Benfica tem... Olha, a falta de jogadores com perfil de... O que é que o Pedro disse há bocado? Uma garimpa europeia, uma garimpa mundial. Ele não usou essa expressão, mas pronto. Tirando o Otamendi, craque consagrado. Pronto, a falta de jogadores mundialmente consagrados no Benfica faz com que... Provocador, Azevedo, porra!
Acho que onde haja menos, na minha opinião, possa haver menos egos para serem... Há egos para serem geridos, obviamente, mas haja aqui uma maior permeabilidade. Tem todos menos ego que o treinador. Exatamente. E estão todos muito ao serviço do treinador. E noutras equipas que o Mourinho foi apanhando nos últimos anos, isto não era bem assim. Até no Fenerbahçe. Exatamente. O Fenerbahçe é um ótimo exemplo disso, que os jogadores vão lá fazer Dinheiro. reforma Vão lá dourada, milhar, não é? vão lá milhar. Pronto. E isso pode ser importante. Segue, Mike. Eu sei Deixa-me que Tenho ir muito ao futebol, facto, só, tenho muito ao facto. Sim. Deixa-me só ir ao futebol, porque ao futebol jogado, sim. ao futebol jogado, sim. Porque temos dúvidas legítimas sobre aquilo que, assentando a poeira, poderá José Mourinho implementar a sério, em termos de sistema tático, de dinâmicas no Benfica, de uma equipa com bola. Eu acredito por feeling e por percepção da carreira dele e dos clubes porque tem passado, que aqui no Benfica, em Portugal, ele voltará a uma matriz que já foi muito sua. Eu não me esqueço que a equipa mais goleadora de sempre em Espanha foi o Real Madrid de José Mourinho. Contra o Barcelona do Guardiola. Contra o Barcelona do Guardiola. Já agora. Exatamente, convém, exato. Mas dizer que já se notou o tal dedinho. Houve 3 coisas que para mim foram muito simples e muito diferentes neste jogo na Vila das Aves. O papel de Richard Rios não foi de criação e estava a ser demasiado apontei. com Bruno Lage. Eu já Sim, é apontei, verdade. mas também já Concordo. ouvi Mas eu isto. sempre vos disse. Já ouvi isto hoje. Foi Concordo. muito mais Sudakov a assumir isso. Sudakov baixava muito. Sudakov estava à esquerda, mas não estava. Estava só no papel. E com isso, finalmente, vimos um Samuel Dal, esta época, que galgou no corredor esquerdo. Muita Uma coisa que dificuldade não estava a no fazer. último terço, apesar de tudo. Sim, Muita dificuldade no último terço. verdade, Maia. Chegando lá depois a definir, verdade. Faltavam carreiras neste sistema. Completamente, sem dúvida. Mas pronto, mas foi lá mais. Sim, sem dúvida. E a coisa mais simples do mundo, que era olhar para Pavlidis, olhar para Ivanovic e perceber se eu quero jogar em Cunha, eu tenho que perceber as características de um e do outro. E se todos nós percebemos, faz muita confusão como é que Bruno Lage não percebia. E José Mourinho mudou, fez o simples, que foi Pavlidis, que toca muito melhor na bola, a jogar entre linhas, e Ivanovic, que explora muito melhor o espaço, a explorar o espaço. E portanto, parece-me que essas diferenças já vimos. Depois, em termos de matriz, como tu disseste, é quando a poeira assentar. Eu acho que só depois ou seja, só lá para o final do mês de outubro, início de novembro, é que começaremos a ver, ou a não ver, mas eu diria que sim, a ver algumas dinâmicas mais instituídas de Mourinho, e aí a percebermos que Mourinho é que temos. Se temos um Mourinho que quer que o Benfica controle os jogos e domine, se temos um Mourinho que quer que o Benfica esteja mais na expectativa, parece-me que será a primeira, não sei. Sim, vamos ver. Deixem também nos comentários já agora o que é que já viram, ou o que é que apostas da malta que nos ouve e nos vê, apostas de que é que acham, já agora, qual é que acham que vai ser o sistema tático mais aplicado por José Mourinho. O Mourinho, E também- o Mourinho disse, desculpa interromper-te, o Mourinho disse na Flash que ia deixar isso para os analistas e para decifrarem aquilo. Depois anúncios do Exato. Benfica. Analistas são sagrados. Ele estava a falar de segundo posto. O ok. Cristiano, o Ronaldo anda a comentar o Anda, podcast, anda. o Mourinho também anda a ver. Cristiano, se estiveres aí, olá. Ora bem, dito isto, deixem nos comentários, por favor, o que é que acham que vai ser as vossas apostas para aquilo que vai ser. Se calhar o sistema tático é mais fácil, que é mais aplicado pelo José Mourinho. Isso, o que é que acham daquilo que foi já deste primeiro jogo? O que é que acham que vai ser o Benfica daqui para a frente do ponto de vista futebolístico? Mas não está Pedro Guarda hoje, mas temos um mito ao facto. Ele deixou um mito ao facto, que é um mito ao facto bastante interessante e que tem uma frase, e depois eu posso dar exemplos que pode ser mais fácil até para não termos de estar a pensar aqui um a um. Eu posso-vos dar aqui. Portanto, mito ao facto desta semana: Mourinho ainda é top 3 de treinadores portugueses atualmente. Portanto, ainda é top 3 de treinadores portugueses atualmente. Mito ou facto? Tenho aqui entre parênteses várias hipóteses que ele trouxe para facilitar aqui o pensamento. Pois, já estava aqui. Rubén Amorim, Nuno Espírito Santo, Marcos Silva, Vítor Pereira, Abel, Jorge Jesus, Paulo Fonseca, Sérgio Conceição, Mas na Leonardo história Jardim, total- Rui Borges. Atualmente. Na atualidade. Ok. A treinar atualmente enquanto treinador ainda é não. top 3. Rita, podes começar, que já disseste não. Não, ou seja, historicamente acho que é o melhor treinador português. Certo. No ativo, nos últimos anos, não podemos dizer que está no top 3. Temos Abel Ferreira acima de José Mourinho. O Pedro já está a ficar em pânico. Não, está a fazer contas, o Pedro. Está a fazer contas à cabeça. Tinhas aí mais nomes. O Rubén Amorim, a nível nacional, tem que estar acima do que o José Mourinho fez, mas o José Mourinho não esteve por cá. O Jorge Jesus, a nível internacional, tem uma carreira muito melhor que o José Mourinho nos últimos anos.
Nos últimos anos? Sim, sim, sim. O Jesus não tem? Não, sim, Agora, eu não vou responder. Quando for a Agora, minha vez, eu estilo vou de responder. jogo e tudo mais, aquilo que é equipas a jogar, são coisas diferentes. Eu estou a falar em termos daquilo que dá tarimba aos treinadores, que é currículo. E não me venham cá depois vir falar de bola no pé, porque ninguém olha para isso no final do dia. Eu acho que Seabra não precisava de ouvir isso. É dessas. E depois tens treinadores que têm feito um percurso muito mais consistente nos últimos anos. O Marco Silva, não acho que seja, podemos pôr acima do Mourinho, porque depois aqui já vem a questão dos títulos e tudo mais para cima da mesa, mas são treinadores muito consistentes nos últimos anos. O Nuno Espírito Santo noutro tipo de valências, o próprio Vítor Pereira noutro tipo de valências, mas top 3, portanto, quem é que eu disse que estaria acima? A nível nacional, Rubén Amorim, Abel Ferreira, JJ, portanto o Mourinho não entra no meu top 3. Atualmente, os últimos anos de história, é o melhor treinador português. Certo, para mim também é mito. Acho que não entra neste top 3. Concordo com a Rita. Não vou avaliar futebolisticamente cada um, e os contextos são sempre diferentes. É sempre complicado fazer esta comparação, mas acho que Paulo Fonseca tem trabalhos muito bons nos últimos anos. O Rubén Amorim tem que falar sempre do meu Ruben. Que esta semana ganhou, ninguém disse nada. Ninguém falou no grupo. É engraçado. Não cogitam Sérgio Conceição nesse top? Calma. Okay. Nuno Espírito Santo também acho que tem feito um trabalho inacreditável. Acho que Sérgio Conceição não há qualquer tipo de dúvidas também nos últimos anos. Jorge Jesus já não acho tanto. Acho que já foi noutra fase. E na fase em que Jorge Jesus era bom, o Amorim ainda tinha bastantes resultados, portanto... Mas quando o Jesus ganha a Libertadores... Sim. Isso foi quando? 2019. Sim, mas para mim, mesmo nessa fase, já não era top 3 o Amorim, o Jesus. Pronto. Não era? Quando ganhou não? Para mim não era, mas ganhou para mim era, sim. Pronto, acho que é. Se calhar 2019 já é muito para trás, mas sim, indiferente. É facto, é mito. Para mim é mito, sim. Custa muito, mas é mito. Eu sou defesa de Mourinho. E qual é o top 3? Sabem. O meu top 3. Para passarmos para o líder. Abel Ferreira, em primeiro. Rubén Amorim, pelo que fez no Sporting, porque neste momento é uma desilusão. E Marco Silva pela consistência na Primeira Liga. Tenho depois, obviamente, Sérgio Conceição e Nuno Espírito Santo. Para mim são estes que estão à frente de Mourinho. E o Paulo Ferreira também o Paulo Fonseca também é um grande nome, sim. Sim, Paulo Fonseca também, mas também me desiludiram um bocadinho os últimos trabalhos de Paulo Fonseca, porque eu também gosto muito de Paulo Fonseca, como vocês sabem, mas diria que em termos de consistência de bons trabalhos nos últimos anos, Abel Ferreira, Rubén Amorim e Marco Silva são os mais consistentes em projetos, em trabalhos de projeto. Rubén Amorim, o projeto no Sporting, e o Sérgio Conceição está aqui, está com este top 3. Portanto, este quarto lugar de Sérgio Conceição poderia estar no top 3 também. A consistência de Sérgio no Porto, a consistência de Marco Silva no Fulham, que é na Premier e portanto isso conta. Concordo. Nuno, grandes trabalhos também, mas estou a ir mais a mais um curto prazo. Mourinho tem aqui a questão das finais europeias e é um lado importante também da parte dele, mas como em termos futebolísticos tem sido uma grande desilusão nos últimos anos para mim, que sou um grande defensor de Mourinho, para mim é mito, sim, é mito. E o Tosé Marreco? Pois, Estás em Marreco. Estava à espera que já tivesse sido... Já lá vamos, tenho uma nota nacional sobre esse tema, já lá vamos. Ora bem, Porto líder, vence a única equipa neste momento só com vitórias no nosso campeonato. Gastamos aqui um bocadinho mais de tempo com José Mourinho, é também o efeito Mourinho e o impacto de Mourinho. Se calhar é mal, pá. Se calhar estamos a falar de um treinador o único treinador que ainda é maior que o futebol português. Deixo também para os comentários isso, se consideram ou não José Mourinho um treinador ainda maior do que o futebol português no seu todo. Mas perceber aqui convosco mais uma vitória do Futebol Clube do Porto, que tem uma grande diferença. Uma das grandes diferenças deste ano para o ano passado tem a ver com bolas paradas, por exemplo, coisa que o Porto não conseguia marcar bem nem defender bem. Este ano parece o Arsenal aqui de Portugal. Mas antes disso, eu tenho uma pergunta que é meio em tom de brincadeira, pode ser tu, Rita, a responder. Rosário, estamos perante o Orsens do Porto? Acho que sim. Achas que sim? Acho que sim, e se bem que o Farioli também disse que andou a experimentar o Zaidu a 8, que eu acho hilariante. Portanto, se calhar... Quando corre bem, Rita... dá para tudo. Dá para tudo.
Mas eu acho que sim, porque é um jogador que o Farioli já conhecia de trabalhos anteriores. E que é um jogador que entrou, por exemplo, ele entrou logo no primeiro jogo que está disponível, que não era um jogo fácil, que era o jogo contra o Sporting. Portanto, é um jogador claramente o Farioli confia muito e que tem mostrado essa polivalência. E portanto, acho que é daqueles que sim, vai jogar se for preciso a extremo, se for preciso a meio campo, já jogou a lateral. E portanto, Sim, acho que a pergunta é provocadora, porque acho que o Rosário em condições normais nunca será titular indiscutível. Não, e o Washington obviamente, mas não tem é? a ver com esta questão do... Sim, é estranho um jogador com aquele perfil ser defesa direito, mas a coisa tem resultado bem, não é? A coisa marcou? Sim, marcou. Mas fisicamente tem esse poderio para estar Sim. dentro da área num canto e marcar um golo. É estranho ver um jogador com aquele perfil físico e características técnicas jogar a defesa direito, mas tem corrido bem. Pedro Azevedo, faço a mesma pergunta. O que é que tu achas de Rosário, para além daquilo que já disseste, agora aplicado aqui à realidade do Porto? E deixo também uma provocação, que é a minha forma de moderar. Ficou provado que Gabri Veiga será sempre, em condições físicas, será sempre titular à frente de Rodrigo Moura. Sim, deixa-me já começar pelo final, concordo contigo nisso. Aí não tenho dúvidas nenhumas. Gabri Veiga, em condições físicas, será titular do meio campo. Portanto, o meio campo, todos em condições físicas, o meio campo será Alan Varela, Fraolt e Gabri Veiga. Tenho reticências em relação à titularidade absoluta de Alan Varela por causa de Pablo Rosário. O Pablo Rosário no início com o Farioli participou em 34 jogos, teve uma média de 70 minutos por jogo, fez 2.300 e picos minutos nessa época do Nice, e é um jogador joker, é um jogador que é muito importante, é jogador treinador, portanto Farioli conhece tudo, Rosário conhece as ideias de Farioli atrás para a frente, isso é muito importante. Portanto é um jogador que vai jogar muito, e acho que vai jogar muito na posição em que tem estado agora a safar, na lateral direita, e acho que vai jogar muito também por Alan Varela, creio eu. E portanto não acho que será titular. Portanto, nessa comparação com Orsens é isso. Orsens é um jogador que faz várias posições sempre a titular. Rosário andará aqui a tapar buracos. Será um André Almeida de Jorge Jesus, como foi André Almeida e Ruben Amorim para Jorge Jesus. Parece-me que Rosário é esse tipo de jogador para Farioli neste Porto. Portanto, sim, será um jogador importante sem dúvida, e eu, já na altura falámos sobre isso, eu até uma semana antes disso acontecer disse, pode ser um nome interessante para o Porto. Acho que é um jogador, uma bela contratação do Porto, porque estas contratações também são necessárias. Sim, sem dúvida. É um super negócio, 4 milhões para um jogador com esta... Um super sub, não é um super sub, mas... Sim, vai ser não, é no sentido em que normalmente dizemos super sub para jogadores que marcam e assistem quando entram. Certo. O Martinelli do Arsenal, por exemplo, neste momento. Mas acho que também tem que se valorizar este tipo de jogadores que são super subs ao contrário, e que todos os treinadores gostam de ter. Tanto é que tanto se falou da relação estranha que Bruno Lage tinha com Leandro Barreiro, primeiro jogador que José Mourinho põe a entrar na segunda parte, Leandro Barreiro. Portanto, uma posição completamente diferente. Calma. Isso é importante. Tá bem. Não, mas isso é importante. Sem dúvida, mas é um jogador que claramente os treinadores gostam. É a adaptação estratégica de Lage ao adversário. Claramente, mas claramente o Leandro Barreiro é um jogador que os treinadores gostam e que os treinadores gostam de ter no plantel. Primeiro, porque claramente deve ser muito simples no balneário. É um jogador que está disponível para ser suplente, está disponível para ser titular, a jogar em 17 posições, sendo que não há 17 posições em campo. Portanto, a minha questão com Leandro Barreiro nunca foi com o Leandro Barreiro, foi sim com o treinador. Mas falando sobre o Porto, Pablo Rosário é este tipo de jogador que eu acho que ainda tem um quê. Acho que não é só um jogador, um plus, acho que não é só um jogador de rotação, acho que é um jogador que tem claramente possibilidade de ser titular nesta equipa do Porto. Vamos ver, ainda preciso ver mais minutos dele, preciso ver mais o jogador com bola. Não estou por dentro do jogo dele como o Azevedo estava e esteve, portanto preciso ver mais, e já sabem que eu preciso sempre de vê-los a jogar em Portugal. Faz-me sempre, certo, porque realmente não acho que haja o excepcionalismo do nosso campeonato, mas para mim há. Que é, eu já vi os jogadores a jogarem bem na Eredivisie, já vi a jogar bem na Liga 1, preciso vê-los a jogar em Vila do Conde, preciso vê-los a jogar no João Cardoso contra o Tondela. Certo. Agora, a minha filha agora está aqui a chorar. Mas pronto. Passando já para vocês, só mais uma pergunta sobre este jogo. O Porto torna um jogo fácil, e tenho aqui uma pergunta sobre o Rio Ave, tema que a Rita levantou no início da época. Não estás surpreendida, diria, mas é estranho uma equipa ter um português no plantel, ou não? Quando é um que projeto é este? Quando é um satélite de outro grupo, não acho estranho. Acho que estão a assassinar o projeto Rio Ave, que é um projeto que nos últimos anos
conseguiu às vezes em temporadas ir ainda lutando por uns lugares europeus, e vejo essa realidade muito, muito distante. Ouvia flashes do treinador e até parecia que estava um bocado deslocado. Para já não estamos... eu tenho visto algumas flashes dele e ele parece sempre que está muito tranquilo com o trabalho dele. Sim. Está sempre tudo muito bem. E depois, o futebol português não está com treinadores tão... Eu não sei a idade do senhor, mas ele parece mais velho 46. do que os... Pronto, então ele é que se veste de uma forma mais velha. Porque Tem um ar mais antigo. tem um ar mais de treinador dos anos 2000, sabem? Sim. E o futebol também é pouco inovador. E portanto não me surpreende o que está a acontecer com o Rio Ave. O Rio Ave ainda não ganhou este ano. Sim. Apesar de tudo, tenho visto alguns jogos do Rio Ave porque tenho jogado contra equipas que eu tenho acompanhado. E é engraçado porque, apesar de tudo, o que tem falhado muito é, apesar de ter o melhor marcador do campeonato, tem falhado muita definição em jogos que era preciso. Sim. Por exemplo, contra o Moreirense, o Rio Ave podia estar a ganhar 2 ou 3-0 ao intervalo, na casa do Moreirense. Sim, e depois mas vem para a segunda parte e defensivamente é uma equipa claramente muito débil. Deixa-me entrar na discussão Sim. sobre os portugueses. Não há identidade nenhuma neste Rio Ave. É um clube neste momento e uma equipa sem identidade. É um clube de rotação. É um clube É onde um vêm clube jogadores... satélite, como tu dizes. Exatamente. É a equipa B do grupo de Marinakis. Equipa B não, equipa D. Sim. D ou E. Mas tem 3 ou 4 jogadores com qualidade. Pá. Tem, mas aquilo Mas tudo que se junto depois precisam não de janeiro pega. vão para o Olympiacos ou vão para o Nottingham ou... Pois. Sim, o Cleiton, o Aguilera, o André Luís são jogadores com qualidade para o nosso campeonato, Isto é até acho que um nível acima. Isto era um treinador que estava encostado no Olympiacos, estava a treinar Júniors, acho eu, ou Júniors. Youth League, ou o que Formação. era. Ganha uma Youth League, inclusive. Ou seja, é um treinador que tem um bocadinho de qualidade já suficiente, mas não suficiente para assumir o cargo do Olympiacos. O registro deste treinador como treinador principal de séniores, em 2021, 3 jogos na equipa principal do Panathinaikos, 0 vitórias. Em 23-24, porque ele era adjunto ao Olympiacos, andou sempre entre júniores e adjunto, fez um jogo, ganhou esse jogo, e agora no Rio Ave 5 jogos, 0 vitórias. Está a correr bem. Mas isto é o reflexo também do que o futebol português está a deixar que se aconteça. Eu não gosto de ser muito fatalista em relação ao futebol português e eu sou um bocado mais time Maia, não vejo tantos jogos de futebol português como a Maia, mas não entro facilmente nessa razia que se faz da liga e do futebol e tudo mais. Acho até uma conversa um bocado Está cansada essa conversa. Interessante, façam todos um bocadinho para ser diferente e já seria melhor. Mas acho que Portugal não está preparado para os clubes deixarem de ser clubes das terras e passarem a ser SADs e fontes de investimento e tudo mais. E há sítios em que resulta bem, como por exemplo, aparentemente o Alverca, que também houve uma mudança enorme, não é? Mas numa vila piscatória como Vila do Conde e naquela zona do país, que isso não resulta. Um clube com tantos anos e tudo mais. Aliás, nós já vemos casos, a BSAD, o AVS, a AFS, tudo isto noutros níveis. E portanto, os clubes fazem como o Braga, em que são parte de um grupo, mas não são a parte pequena, ou seja, não são a parte de rotação do grupo. Ou em Portugal eu acho que isso não resulta muito bem. Isto tem a ver com a forma como lá fora a Liga Portuguesa é olhada. E isso sim deverá ser ponto de reflexão. Isto quer dizer que lá fora olham para o Rio Ave como um clube de uma equipa mais secundária do que a Liga Grega. E isso é mais preocupante. Na realidade, aqui vou ser um bocadinho contraditório, mas a realidade é que é um espetáculo muito pobre ver um jogo do Rio Ave na televisão, até por decisões bizarras como onde é que são as câmaras, porque todas as pessoas ontem estavam aqui a ver o jogo em casa e ontem não foi ontem o jogo. Pronto, não interessa. Foi sexta-feira. Sexta-feira. Estava a ver o jogo aqui na sexta-feira e a minha namorada estava ao lado e disse-lhe: pá, já viste, quem vê este jogo sem som acha que isto é um jogo de treino. Acha que é um jogo de treino. O produto está muito mal acabado e depois quando se via imagens da bancada, a bancada estava muitíssimo bem composta. Era o Porto. Sim. Foi o Porto que foi lá jogar, obviamente, e o Porto enche sempre que vai à maior parte dos sítios. E portanto a bancada do Porto também estava muito, muito cheia. E é sempre um espetáculo bonito aquela bancada cheia. Mas na realidade a decisão da venda do produto também não bate muito certo com aquilo que é a entrada de um grupo financeiramente, supostamente muito apelativo. Não bate certo porque depois o produto
também não bate certo com aquilo. Parece que é demasiado óbvio que aquilo é um entreposto, não é? Mas depois na realidade, não se percebe bem qual é que é o tipo de entreposto, porque o plantel foi este ano, houve uma razia total dos jogadores que já lá estavam há muitos anos. Não sei se repararam nisso, foi absurdo. Conseguem manter um jogador como o Clayton e como o Aguilera, que eram os dois jogadores com mais mercado, diria, mas na realidade depois apetrecharam o resto da equipa com um conjunto de jogadores, pá, por ignorância minha, mas perfeitos desconhecidos. Desconhecidos, não é? Portanto, Não é só ignorância de Restos. confia. Sim, não faz sentido. E apesar de tudo, dos jogos que eu tenho visto, o Rio Ave tem uma equipa que até é agradável ver os jogos. Depois há incapacidades defensivas gritantes, o Porto, que também não quer tirar mérito ao Porto, o Porto foi melhor por si próprio, não é? Já agora. Mas também o Rio Ave facilitou um bocadinho o trabalho do Porto, que neste momento é um justíssimo líder. Não sei se concordam comigo. Acho que há um novo desafio para Farioli, mas acho que o Porto não está muito aí, sinceramente, para já. Não está muito no novo desafio José Mourinho. Acho que ainda não chegou a essa fase, até porque vai começar a Europa para a semana. Mas deixar-vos também a pergunta, neste caso para a Rita, que é a pergunta: então, se Rodrigo Mora não será dificilmente titular no lugar de Gabriel Veiga, se Gabriel Veiga estiver em forma, claro que isto é tudo cenários hipotéticos, então qual é que é o lugar onde tu vês que ele possa ser mais titular? À esquerda, à direita? Eu acho que é compatível um 11 com os dois. com Rodrigo Mora e com Gabriel Veiga. É lá. Mas não acho que seja... Não é uma solução para agora. Ou seja, eu acho que isso pode vir a acontecer para a frente na temporada. Acho que nesta altura o Porto não deve ser mexido naquilo que é a estrutura que o Farioli está a implementar. E realmente a concorrência é muito grande para o Mora. Mas eu acho que também faz bem ao Mora Concordo. ficar no banco e entrar e ter os seus 20 minutos de brilhantismo. E entrou bem, diga-se já agora. E entrou muito bem, e acho que é um miúdo que, se não lhe meterem na cabeça que ele tem que ser o Lamine Yamal, ele pode ser só o Rodrigo Mora, e isso também é excelente. E não ter que querer já ser a estrela do Porto. Tem tempo para isso. E portanto acho que lhe faz bem também este espaço de crescimento sem ter que arcar com o Porto às costas, que era o que no final do ano passado estava a acontecer um bocadinho com o Mora. Eu acho que é possível Rodrigo Mora jogar... quer dizer, eu antes achava que era possível o Rodrigo Mora jogar no lugar do PP, mas entretanto tem um William Gomes à porta com uma capacidade se calhar ainda acima do PP em alguns momentos de jogo. Portanto, o substituto do PP está praticamente ao nível do PP neste momento. Acho que as coisas são difíceis. Acho que numa fase mais à frente é possível ver Mora neste 11 numa... Eu só vejo Mora neste 11 no lugar do Gabriel Veiga. Não, no lugar do Sainz, se o Rodrigo Mora conseguir competir fisicamente e defensivamente como Sainz faz. Porque senão não há hipótese. Sim. E por acaso o Mora tem entrado bem, até defensivamente. É um jogador que tem se esforçado muito a recuperar bolas nos últimos 20 minutos, 30 minutos, em que os adversários também estão mais cansados, mas tem-se visto esse lado do jogo que muitas vezes se criticava no Porto, que era a única coisa que se podia criticar, mas ao mesmo tempo eu também acho que é muito elogioso nós, ao dia de hoje, aquilo que continuamos a falar do Futebol Clube do Porto. Então onde é que cabe o Mora? Já não se fala do resto. Portanto, o resto está tudo estável. O Porto tem tido uma crise de lesões absurda, muito complicada, um azar grande, e a verdade é que não se tem falado disso. O Porto defensivamente é uma equipa muito diferente do que era, é espantosa a diferença. O Porto é uma equipa muito mais estável. O Diogo Costa voltou a parecer um dos guarda-redes mais seguros da Europa. E o Kivior vai dar o step-up que era preciso na defesa do Porto. Acham que era isso que eu queria vos provocar, porque sei que os dois tinham dúvidas sobre a defesa do Futebol Clube do Porto. Acham que era o que faltava? Era a pedra que faltava? Acho que a defesa do Porto nesta altura é uma dupla de experiência muito importante para o campeonato português, e isso ganha jogos. O Benarek e o Kivior sabem muito de futebol e do que é o jogo no campo. Que eu, por exemplo, não sei, não jogo no campo. E acho que têm qualidade, acho que podem ter algumas dificuldades. Eu mantenho em jogos em que os jogos são mais partidos, porque em transições não são a dupla mais rápida do mundo, é verdade, mas acho que a equipa do Porto também é uma equipa muito solidária a defender, e a defesa não se faz só, a bola não chega desamparada aos centrais normalmente, a defesa começa logo muito mais à frente. Não me lembro muitas vezes do Porto ser
apanhado em contrapé e porque a Sim, equipa está a defender muito bem à frente. Logo. Exatamente. Ah. Aconteceu uma ou duas vezes, se calhar, no jogo com o Sporting e, portanto, Sim, acho mas que a defesa está bem surpreendida. Continuo a achar que não é uma defesa excelente para estes momentos de transição, mas acho que é uma defesa muito bem composta. Pá, para por acaso acho o Bednarek um centralão ótimo para o nosso campeonato. Sinceramente. Sim, para o campeonato português, ou Sim, seja, mas isso, para o Porto, isso eu para o Porto, concordo, o que é que concordo o Porto neste momento perfeitamente. precisa disso, não é? Precisa de estabelecer e estabilizar no campeonato, coisa que não tem feito. E neste momento eu acho que diria até que é a dupla de centrais neste momento mais competente para aquilo que o treinador quer, diga-se. Estou a falar na comparação entre esses sistemas. Acho que o Bednarek e o Kivior são dois centrais. Acima de tudo, porque o Bednarek e o Kivior vêm de um nível completamente diferente. Claro. O Kivior principalmente, Sim. o Bednarek também, com muitos anos. E o nível eles não acusam o toque cá. Pelo contrário, muitas coisas que fazem parece fácil. Parece que é tudo feito com naturalidade. E isso dá muita segurança à defesa. Tu disseste, até o guarda-redes do Diogo Costa parece estar melhor. O Diogo Costa, apesar de safar muitas vezes o Porto, na época passada teve alguns lances difíceis. E portanto, o Porto, este Porto do Fariol, eu vou insistir nesta tecla que disse no início da época. No início da época, ainda mais no início. É uma equipa que não vai ser espetacular com bola. Desengane-se quem achar isso. Vai ser uma equipa de cavalos de corrida. Vai ser uma equipa forte fisicamente, de imposição física. Um bocadinho a Arsenal da Arteta. Volto a dizer as vidas distâncias. Mas eu acho que o Porto, por exemplo, sei se agora concordo em Vila muito do com Conde isso, teve muito mas mais não é com bola. O terceiro gol é Ao um nível ótimo. da criatividade, Tu tens não é jogadores espetacular com bola. É isso que eu quero dizer. Tens jogadores tecnicamente acima. O Será uma Brogold, equipa- o Gabri Veiga. Sim, mas eu aqui percebo o que o Azevedo está a dizer, que é uma Eu também equipa percebo. não Será está uma equipa talhada que para imporá isso. muito, que vai se impor muito mais pela dimensão física do jogo, pela intensidade que mete que Tem coloca na validade, maior não é? parte do Isso tem jogo. validade. Muita validade. Eu gosto muito de equipas assim. Portanto, Pois, estou a dizer é que em termos de espetáculo não esperemos que o bom futebol do Porto, que é muito bom atualmente, seja esse futebol espetacular. Não é. É um Sim, futebol... acho que aqui, desculpa estar a interromper tantas vezes, mas é porque é um tema que eu gosto muito, como tu sabes, mas quer dizer, depende do que é que nós achamos que é futebol espetáculo. Há muitas pessoas que gostam de Certo. futebol as transições rápidas e perfeitas que o Porto tem feito, por exemplo. Eu gosto. Eu gosto de um futebol ultra Para mim é mais, vertical, eu gosto para mim é disso. mais, é isso, é mais espetacular para mim, enquanto adepto, enquanto espectador de futebol, do que uma equipa que rende muita bola e passe 3 ou 4 minutos com a bola no pé. Para mim é mais isso, interessante pronto. E nós ver uma não- equipa assim. Daí reparem que neste jogo o Porto tem 53% de posse de bola, aproveita muito bem as bolas paradas, percebe que para o nível em Portugal eu acho que aquele tipo de bola parada resulta muito bem quando bem trabalhado, sem dúvida, pela tal imposição física, repito, e portanto vejo este Porto a engrenar, vejo este Porto, nós temos dito isto desde a primeira semana, a primeira ou segunda semana, com as dinâmicas bem assimiladas, que gere os momentos do jogo como quer. A equipa que criou mais dificuldades ao Porto foi o Nacional da Madeira, do Tiago Margarida, porque também retirou espaço ao Porto. E portanto, isso também é interessante perceber. E vai haver mais jogos no campeonato como o do Nacional. Eu não quero resfriar expectativas. Eu volto a dizer, para mim, e para o que eu gosto de ver, eu acho que o Porto joga muito bem. E o Porto entusiasma-me pela forma como joga, porque eu gosto deste tipo de futebol. Digo para os mais românticos de posse de bola que nos estejam a ver e a ouvir, não achem que o Porto vai ser uma equipa regularmente no campeonato português com 60-70% de posse de bola, com grandes momentos de controle do jogo com bola. Não, o Porto vai impor-se perante a maioria dos adversários pela forma como pressiona, pela forma como reage à perda, pela forma como ataca verticalmente, pela forma como ganha na dimensão física do jogo. É isso que eu queria dizer. Eu acho que os adeptos do Porto em específico estão tranquilos com isso, porque Claramente. levaram um banho de água fria o ano passado com o Anselmi, que ia ser o revolucionário da bola no pé e do futebol de posse, e a coisa correu E acho que se da coordenou forma muito que com a nós sabemos. identidade de Porto. E- O Denis Eu Fariol também está acho, muito bem. eu também acho. E eu em também semana, acho. exatamente, e em semana em que o Porto vai começar competições europeias, só dizer que acho que o Porto é um dos grandes candidatos a vencer a Liga Europa, Sem dúvida. mais do que o ano passado, quando o Vilas Boas veio meter isso, numa altura até que não fazia grande sentido falar-se nesse assunto, mas... E sabes, Rita, que está em quinto lugar nos favoritos. Ou seja, em termos de Quem é que está à frente? não sei por ordem, mas sei que Vila, Sim. Roma, Betis e Forest. Pois. Não Mas acho concordo nada que o Betis esteja à frente do Porto, por exemplo. Acho que a Nem o equipa do Forest. Porto,
Acho que a equipa do Porto, até pela fase de liga que calhou, bastante acessível. Acho que pode haver até, em algum tipo de jogos, alguma rotação na Liga Europa, o que pode garantir o default ao Porto. Acho que o Porto Sorte para o Denis Gul. O Porto pode ser uma coisa engraçada no campeonato e na Liga Europa. Também não tenho dúvida nenhuma que se no dia em que Farioli precisar de abdicar da Liga Europa para se concentrar no campeonato, vai fazer isso, porque ao Porto é muito importante voltar a ganhar a nível nacional. Concordo. O Porto, a par do Vila e da Roma, para mim, é um grande candidato a vencer a Liga Europa. O Porto, o Vila e a Roma. Ora bem, deixem também nos comentários se acham que o Porto, depois de subscreverem o canal, deixem também nos comentários se acham que o Porto é um dos candidatos à vitória na Liga Europa. Eu vou deixar o derby domingo, até porque já estamos aqui com 1h05 para as notas nacionais que eu tenho. A Rita recentrou aqui a conversa e bem para a Europa que começou. No caso do Porto só começa esta semana porque é a Liga Europa, do Porto e do Braga, diga-se. No caso do Sporting e do Benfica, o Benfica já falámos, portanto vou ignorar um bocadinho o jogo estranhíssimo e bizarro e vergonhoso, diga-se, contra o Qarabag em casa. O Sporting cumpriu. O que é que acham? Há alguma nota que queiram deixar? É pena o guarda não estar, porque o Alisson marcou um golo. Mas pronto, perguntar-vos o que é que acharam do jogo. O Sporting só cumpriu ou fez mais do que isso? A nota do jogo é que Eduardo Quaresma foi titular. Acho que Ora bem, Rita. Isso é importante. Ora bem. Para mim fechamos assim. E acho que é um grande titular e acho que segunda-feira deveria ser novamente titular. E vai ser, não? Eu gostava. Que informações é que tens? Mas tens alguma... Eu nenhuma. Só feelings. Duas Jogo difícil, e as conferências? Jogo difícil não hoje. tenho essas Hoje, referências. quem nos ouve? Não tenho essas coisas. Posto isto, acho que não foi um jogo brilhante do Sporting. Apesar do resultado, não foi um jogo brilhante. Foi um jogo em que o Sporting foi eficaz em 5 minutos de jogo. Acho que o Sporting não pode desligar de jogos tão rapidamente por sentir que as coisas estão arrumadas, porque isto ano passado correu muito mal na reta final do campeonato. O Sporting muitas vezes esteve ali, não é muito mal porque o Sporting foi campeão. Já sei que vão depois nos comentários para não extrapolarem bater. aquilo que a Rita está a dizer, exato. Eu às vezes sou um Me bocado... extrapolem à vontade. É a Rita, podem extrapolar. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes podia ter corrido mal o ano passado e era uma das coisas que se criticava ao futebol do Rui Borges, é que muitas vezes o Sporting desligava. Acho que não foi um jogo brilhante, não houve exibições assim, houve momentos ótimos, o primeiro gol do Trincão, o gol do Kenda, são momentos de brilhantismo individual. Acho que coletivamente a equipa não teve ao nível que se poderia esperar, mas eu acho que se compreende, tendo em conta o adversário e tendo em conta o início de temporada. Acho que não pode ser uma recorrente ou uma recorrência, se isto existe, no jogo de Rui Borges. Pedro Azevedo, tenho uma pergunta para ti antes de fazer o comentário que queres fazer, que é, e gostava que, já sei que vais falar do gênio Giovanni Kenda e que o Trincão é muito bom e que o Pote é muito bom, já sei isso tudo, portanto eu precisava tenho de um perceber... apontamento negativo a dar, portanto. Então, pronto, é por aí que eu quero que tu comeces. Pelo apontamento negativo. É. Negativo é que o Chorashvili faz um jogo terrível contra o Karate. Um jogo de baixa intensidade, que eu pensei que a intensidade que o Chorashvili fizesse precisamente a diferença. Foi um jogo terrível, tenebroso mesmo. Não está fácil, não. O meio campo do Sporting não foi o do Yulman também foi dos piores jogos que eu já vi do Yulman. Sim. Não tem de ser terrível. E o Yulman tem a desplicência no penalti também. Mas em relação ao Koshorashvili... Desplicência, quer dizer, falhou um penalti. Viste o penalti? Contra o miúdo Mas ele marca assim, não é? Quer dizer, se o Bruno Fernandes falhar penaltis também é desplicente porque marca daquela forma. A forma lenta como a bola vai ao meio, lenta, para mim foi desplicente. Pronto. Acho que é sobre análise. Para mim foi facilitismo. É um miúdo que está à minha frente, um miúdo dos Júniores, é o Karate. Vou tentar fazer isto. Ele deu tempo ao miúdo cair e levantar o pé para defender a bola. Pois pronto. A exibição de Koshorashvili é o meu ponto negativo em relação ao jogo do Sporting, porque revelou grandes dificuldades com bola. No meio campo defensivo do Sporting, a construir. O perdeu, e não vou exagerar quando digo isto, perdeu 4 ou 5 bolas, criaram aproximações do Karate à área. Em 2 delas, o menino do Karate, o Satpaev, conseguiu finalizar e valeu o João Virgínia. Ora bem, Maia. E portanto tem esse apontamento negativo, porque é um jogador que eu, inclusive, já vi o Koshorashvili ao vivo no Geórgia, Portugal. E que me impressionou logo. E portanto, eu, como tenho expectativas em relação a este jogador, queria dar esta crítica. Acho que não estava ligado no jogo completamente. Dito isto, tem claro espaço para melhorar e acho que vai fazer. Aspectos positivos, acho que Alisson demonstra a Rui Borges, não é por ser contra o Karate, eu sei, mas demonstra a Rui Borges que pode ser uma alternativa
com que o Rui Borges pode contar para o campeonato, porque se consegue marcar o Cará, também consegue marcar a muitas equipas da Liga Portuguesa. Desculpem lá Não dizer concordas, isto, mas é Rita, verdade. Não concordo nada com isso. Acho que Foi um momento fortuito o gol. não foi, fortuito. Rita, e entrou bem, entrou Ele a estava lá, arriscar ele- para um, ao contrário estava lá, eu não de dava. outros jogadores que baixaram a intensidade por causa do adversário, o Alisson entrou com tudo, entrou com vontade. É nesse Tá bem, sentido mas que eu não digo. podemos estar há 2 Já agora semanas a deixa-me dizer que o Alisson não pode ser aquilo que eu disse em opção. relação ao caráter das equipas portuguesas, claro que não. As equipas portuguesas, na sua maioria, são muito mais dotadas técnica e taticamente do que o caráter. Portanto, meia culpa nesse aspecto. O Kairat em Portugal ficava em que lugar? Nem sei. 22º. É Rita, Da segunda divisão. Fora Deixa-me dizer isto. Portanto, Alisson demonstrou o Kenda. É o Kenda. Uhum. O talento dele à solta dá muito à equipa do Sporting. O Trincão está mas naquela fase que quando as coisas mesmo não correndo muito bem, Marca. está tudo certo. Exatamente. O Trincão está Uhum. nessa fase em ponto rebuçado e em piloto automático. Nota positiva para estes 2 jogadores, e a Rita agora vai levantar-se da cadeira, para o foco defensivo de Eduardo Quaresma e para a bela abertura que faz para a desmarcação de Fresneda no segundo gol do Trincão, sem dúvida muito bem Eduardo Quaresma aí, e para a abnegação de Fresneda. Não é por acaso Ora que bem. Fresneda teve a evolução com o Rui Borges que teve e teve as titularidades que já teve com o Rui Borges. É porque encarou este jogo como encara todos, com tudo. E isso é muito importante em Fresneda. De facto, É um profissional, acho que há é a valorizar isso. Foi Houve dos outros jogadores do melhores Sporting que desligaram se não o muito melhor. e Fresneda foi um dos que ficou. Sobre Virgínia já falei. Virgínia manteve o 0-0 e depois manteve um 1-0 para o Sporting. Queria só dizer uma coisa rapidamente. E isto é para o Pedro e é para todos aqueles que nos ouvem. É lá. Não podemos estar há 2 semanas a arrasar o Alisson, a dizer que não é solução e que não serve no jogo do Clássico. Não foi o Azevedo que disse. Eu não arrasei. Mas também não defendeu. Pois Nós não. ouvimos não, com não tem não, não. Vai sempre defender o homem. E para tu não achares que olha, não faças tu aquilo que alguns espectadores nossos vão fazer com as suas palavras. Não extrapoles aquilo que eu disse. Não, não. O Alisson Estava-me a dizer entrou que pode ser uma E solução. como o Alisson ritmo não é estava muito solução baixo, para- eu acho que ele quis mostrar ao Rui Borges que pode ser uma solução. O Alisson é solução contra o Caldas na Taça de Portugal. É Com lá. muito respeito para o Caldas. Isto é um Não exagero. O Calda- Pronto, é o um Calda- exagero da tua o parte. o Kairat é o Caldas da Champions. Não é nada. Não, Da estou a Champions perguntar. é. Estou a perguntar. Da Champions é. Calhar é. Da Champions é, Pedro. Não? Pronto, eu só estou a dizer que o Alisson não passa a ser uma solução para o Sporting porque faz 15 minutos bons frente a uma equipa que já estava muito desgastada numa Mas é segunda melhor, é parte. melhor do que fazer maus. Mas, bora bem. Ou seja, deu um E- sinal positivo ao treinador. Não, E vocês não concordam comigo? pede mais minutos. Não, Tá bem, concordo, o meu concordo. problema é a sequência de frases. Uma coisa é dar um sinal positivo para o treinador, outra coisa é mostrar-se como uma opção. Não é ainda uma opção para o Sporting. Nunca Mas para o 11. a verdade é que uma exibição destas pede mais minutos. Nunca para o 11, mas quando for Não preciso, pede mais se calhar mexer um minutos. bocadinho com o Não, jogo, pede mais olha, minutos o de- Alisson, de vou entrar. dizer aqui, o Alisson será O mais Alisson válido é o como mesmo opção para Alisson mexer com o que jogo do frente que ao o Biel Porto. foi na época passada. É o mesmo Alisson que frente ao Porto falhou aquele remate que falhou, não é? É a mesma pessoa. Tá bem. Isso até o Breno Ruiz falhou uma bola. Apesar de tu tem, apesar de tu Está bem, eu teve- não estou a dizer que É é um isso jogador que fantástico define. tecnicamente. há uma coisa aqui que eu tenho de dar aqui a mão palmatória no toque ao Azevedo. É um jogador que tenta. Está bem, É um jogador que tenta. Está bem, eu não estou a dizer que ele é Bem ou mal, completamente... Em comparação com o não estou Biel, Rita, não achas completamente que mexe mais com o completamente... jogo? Que pode mexer mais com o Certo, jogo? mas o Biel também... lá Mas o está. Biel não Mas mexe. era o que o Rui Borges tinha como opção no ano passado. Certo, eu Na só época estou a passada. dizer que não podemos... tem que haver aqui uma ligação entre as nossas opiniões. E há 2 semanas o Alisson não podia ser o quarto opção ou a quinta para o lugar do Pote e agora, porque marcou um gol para a Liga dos Campeões, já tem que ser olhado como uma opção. Continua sem ser uma opção. Vai ser uma Mas opção olha- quando fizer 30 minutos bons frente ao Rio Ave, quando fizer 30 minutos bons frente ao Tondela. Isso vai ser uma opção. Gosto desta visão da Rita, mas gostava de dizer que já entra numa lista, se nós formos à história do futebol, muito restrita, que é marcou um gol na Champions. Certo? Naquilo que é a história do Pá, futebol, e eu nunca marquei e está tudo bem. olha, Certo? nem eu. Só para dizer, Rita, que ele para ter esses 30 minutos contra o Rio Ave tem que aproveitar muito bem como aproveitou estes 15 minutos contra o Kairat. Era nesse Sem sentido dúvida que eu alguma. queria dizer. Ou seja, Sem dúvida alguma. É uma questão de retórica. como o ritmo estava muito baixo no jogo, jogadores como o Fresneda, que foi abnegado o jogo todo, como o Quaresma, que teve muito foco, como o Kenda, que foi sempre para cima, e como o Alisson, que entrou com tudo, eu acho que ele deu um sinal positivo ao treinador. Portanto, Eu era não nesse estou a aspecto. criticar o Alisson, não estou a criticar as tuas declarações, são coisas diferentes. E não estou Viste a extrapolaste as criticar minhas sequer. declarações. Mas olha, Estou- já agora eu gostava Para de os deixar. ouvintes não virem depois dizer que eu estou aqui a arrasar o Alisson, não tem a ver com o Gostava Alisson. não, estás a arrasar o Azevedo desde o início do episódio. Gostava de deixar, já agora, a Alisson é opção, deixem nos comentários, é ou não é opção. Depois, obviamente, de subscrever o canal. Ora bem, notas nacionais e internacionais, podemos ir a elas?
Ora bem, a minha nota nacional, que era também um dos temas do podcast, mas aqui a febre José Mourinho levou-nos aqui um bocadinho mais tempo, é o Derby do Minho, sempre a Derby do Minho, num momento muito interessante. Normalmente os derbys do Minho, as equipas encontram-se, uma está muito bem e a outra não está muito bem, e este ano encontraram-se em que as duas estão a questionar se o treinador é para continuar ou não é para continuar, coisa que eu acho que até às 8 horas de sábado, dia 21 de setembro, ainda são ambos treinadores de cada um dos clubes, certo? Pronto, ok, fico mais feliz por cada um deles e pelos seus postos de trabalho. Achas que o Vítor Bruno está triste? Pá, eu estava agora precisamente a ver notícias de última hora, mas não há nada que indique. E acho que o jogo de ontem, para ambos os treinadores, justifica mais umas semanas de trabalho. Mas isto no Minho, já sabemos como é que é no Minho estas questões. Sinceramente, acho que sim. Acho que, apesar de tudo, há aqui um tema que não se pode fugir dele, que é o que se passou nos últimos dias de mercado do Vitória. Acho que o treinador ficou completamente descalço. O Santos vai-se embora agora, viram? Sim, mas o Nuno Santos não tem jogado. Já nem conta bem neste momento para o plantel. E a verdade é que Luís Pinto tem, neste momento, já arranjou soluções bastante interessantes. Miguel Nogueira, se não estou enganado, é Miguel Nogueira, exatamente. Não é Miguel Nogueira. Queres dizer quem? Miguel Nogueira, sim. Não, Miguel Nogueira, o médio que marcou o gol ontem. Não, esse foi o Mitrovic, peço desculpa. Mas é o outro, o médio do meio campo a 3, o médio 88. Joga muito à bola. Então qual é aquele que é amigo do Félix? É o Miguel Nobre, isso é o central. Eles têm um miúdo, mas o Vitória tem um miúdo novo neste momento, que é o número 10. Miguel Nogueira, exatamente. Tens razão. Aliás, o Vitória neste momento tem dois médios no plantel, que são dois Vitória jovens. Miguel Nogueira. Então, são dois jovens que se chamam Nogueiras. São dois Nogueiras que o Luís Pinto já fez jogar este ano. Sendo que quem me impressionou muito, porque não tem jogado muito este ano, é a contratação que foi feita também esta época, que é o Mitrovic, se não estou enganado, que marcou um golaço ontem, um golaço daqueles eu saltei nesse gol. Em derby é incrível, não é? Isto para dizer o quê? Para dizer que, obviamente, eu acho que o Luís Pinto está bastante descalço em termos de plantel. Acho que houve claramente um desinvestimento este ano, por variedíssimas razões. Eu aqui só avalio neste momento o futebol jogado e sinto alguma pena por Luís Pinto, porque acho que, apesar de tudo, é um treinador que tem muita qualidade, parece-me, tem muito futuro. Também me parece com muito mau feitio. Já foi expulso, se não estou enganado, mais do que uma vez esta época. Mas fica-lhe bem ser expulso num derby domingo. Fica, mas teve o jogo inteiro. Sabem que eu estou muito atento a esses pormenores. Teve o jogo inteiro a tentar ser expulso. Tu vês o jogo na Sport TV+, não é? Que eles só estão a focar o banco. Olha, às vezes parece. Isso era bom para ti, mãe. Às vezes parece. Não, tenho o tablet só no Sport TV+. Mas para dizer que também gostei muito da exibição do Braga. Acho que o Braga teve bastante bem. Acho que a segunda parte baixou um bocadinho. Mas a verdade é que não sei se é mérito de Carlos Vincent ou não. Tenho algumas dúvidas disso. Sou um bocadinho time Pedro Guarda nessa análise ao trabalho de Carlos Vincent. Mas a verdade é que o Braga tem bastantes soluções na comparação com o Vitória. Acho que o Braga devia estar a jogar muito mais. Mas a primeira parte do Braga, por exemplo, é uma primeira parte que demonstra que com os jogadores em forma e no sítio certo, a jogar no sítio certo, a verdade é que uma equipa com Gorbi, João Moutinho, Zalazar, Paulo Vítor, Ricardo Horta, Fran Navarro, muitas vezes, é uma equipa que tem, obviamente, de lutar pelos 3-4 primeiros lugares neste campeonato. Acho que não há grande dúvida disso. Diria que este ano talvez os três grandes estejam num nível acima, mas o Braga é, ao nível de plantel, para mim, muito superior às restantes equipas do campeonato e não tem demonstrado isso, a verdade é essa. Vem aí uma coisa que é muito habitual para os treinadores em Braga, que é o início da Liga Europa, que normalmente dita um despedimento. Portanto, a ver, vamos, só uma nota para o jogo em si. Acho que continua a ser, na minha opinião, o melhor derby que há em Portugal. Acho mesmo isto. Acho que é também o melhor derby que há em Portugal, porque há menos expectativas mediáticas sobre o jogo, que é engraçado, porque é uma das coisas que eles mais criticam, é o facto aqui do centralismo não ligar nenhuma ao derby do Minho, só liga quando há confusão fora do estádio. A verdade é que é também o facto de haver menos mediatismo à volta desse jogo que eu acho que o torna, para adeptos que não são do Braga e do Vitória, tão interessante, porque sempre que vemos é muito espetacular. Mesmo a qualidade não sendo a melhor, mesmo os jogadores, os intervenientes podendo não estar na melhor forma, é um jogo absolutamente incrível, principalmente em Guimarães, que é literalmente o berço do futebol e do ambiente em Portugal. Acho que não há mesmo comparação. Ainda para mais estes jogos. Portanto, sim. Fica a minha nota. Não sei se há alguma nota sobre este jogo, mas fica esta a minha nota. Não, eu subscrevo tudo o que disseste sobre o derby do Minho, portanto
A minha nota Pronto. nacional É um jogo que eu e- gostava. Eu tenho outra nota nacional que é só rápido, que era a minha nota nacional, é rápida, que é começou o carrossel dos treinadores em Portugal. Esta semana os dois 10, esperemos para bem de Zé Mourinho não seja o terceiro, mas Zé Faria e Zé Mota, em primeiro, Zé Faria em segundo lugar, Pois é, os foram os primeiros a ser despedidos. Tenho pena, mas Zé Faria tem sempre aqui um espaço para enviar sugestões de restaurantes. Receberei todas as que tiver. Fica a nota, começou o carrossel, portanto significa que Petito ou Zé Marreco estão a voltar aí para treinar no Campeonato Português. Pode ser tu, Rita, exatamente. Sim, a minha nota nacional é Taça de Portugal. Regressou não, mas já está numa fase mais adiantada a Taça de Portugal. Quarta-feira já temos sorteio a incluir as equipas da Primeira Liga. Isso também é muito interessante para ver o que é que vem aqui no rodízio, mas destacar alguns resultados, nomeadamente a vitória do Belenenses frente ao Marítimo, que acho que é sempre importante ver o Belenenses a ter esse tipo de... Um clássico do futebol português. É, só que foi no Jamor, foi uma tristeza. Opa, pois, mas isso também é um clássico do futebol português. E alguns clubes que estiveram muito bem o ano passado já foram eliminados nesta ronda. O Marcos 09 eliminou o Elvas, por exemplo, que o ano passado chegou aos quartos de final. E há aqui algumas equipas. O Guarda que andou aí a fazer uma lista de equipas que podem calhar a Sporting e Benfica e Porto e que tem muita graça nesta fase. E depois há equipas que estão um bocado... Estão mal em todo o lado. O Mafra foi eliminado, por exemplo, já nesta fase da Taça de Portugal. É uma equipa que está já na Liga 3 com algumas dificuldades em reerguer-se. Mas a Taça de Portugal em si, e depois para o próximo episódio já temos sorteio. Bela competição. Rita, já agora, não sei se tu me sabes dizer isto de cor, é verdade, não deixei isto preparado, se calhar não temos tempo para isso, mas que polémica é esta do calendário? Que Sporting não, Porto, Rio Ave, isto está... O do Porto Aroca é porque o Porto, ou seja, a Liga e o Aroca decidiram mudar o jogo do Porto de domingo para segunda-feira. Por causa de um festival que acontece em Aroca e que requer demasiadas questões de segurança e por isso diz o Aroca que não é compatível ter o jogo e o festival no mesmo dia. A questão é que o jogo já está marcado, o festival já está marcado todos os anos, porque é sempre no mesmo fim de semana. Diz que o Aroca não avisou a Liga de que teria este condicionante. A Liga também não estava particularmente atenta a esta condição, porque tem acontecido o Aroca jogar sempre fora neste fim de semana. Desta vez jogam em casa, o que vai fazer com que o Porto jogue segunda-feira à noite com o Aroca e depois jogue quinta-feira com o Estrela Vermelha. O que, obviamente, para uma Liga que está a tentar promover a entrada ou reentrada no top 6 europeu, deixa muito a desejar. Não está fácil, não. Em relação ao Rio Ave, também acho que tem a ver com uma mudança unilateral de calendário sem consulta prévia dos dois clubes. E eu esse não estou tão bem por dentro, mas a Liga já vai fazer um comunicado a dizer que está tudo regulamentado e que está tudo dentro dos regulamentos. Mas Tudo os bem, regulamentos também são feitos para poder salvaguardar a vida a muita gente, portanto são bastante abrangentes e pronto, acho que o Porto tem muita razão neste aspecto e é isso. Olha, nota nacional. Pegando no Derby do Minho, a minha nota nacional é uma comparação com a minha nota internacional. Juntam-se aqui as duas. O que eu vi no Derby do Minho de ontem, diz? Vais falar de Liverpool? Não. O que eu vi, deixa isso para vocês. O que eu vi no Derby do Minho, no Derby do Minho deste sábado, em termos de intensidade, de paixão, de barulho, de oportunidades de golo, de loucura no jogo, de entretenimento no jogo, de paixão também, fora e dentro do jogo. Foi o que eu vi no PSV Ajax, foi o que eu vi no AZ Alkmaar Feyenoord, e eu não sendo contra vocês, e vocês sabem que eu não sou também um crítico profundo da Liga Portuguesa, mas eu gostava mesmo que nós tivéssemos mais jogos como estes dois jogos que eu vi da Eredivisie, e não só, e como são jogos quando o Ajax vai jogar ao Groningen e ao Go Ahead Eagles, com paixão, com outro tipo de ambiente à volta dos jogos, e acima de tudo com uma predisposição para jogar futebol, para atacar, para haver oportunidades de golo, para o jogo ser rápido, para o jogo ser intenso, e eu acho que é isso essa é uma das grandes diferenças
para depois as prestações das equipas neerlandesas na Conference League e na Liga Europa e para as equipas portuguesas. É mesmo uma grande diferença aí. E portanto, o Derby do Minho é um bom jogo, e há mais bons jogos na Liga Portuguesa. Atenção, eu também gosto de ver futebol português, não vejo tanto como o Maia, se calhar às vezes vejo, mas whatever, acho que vejo menos que o Maia. Depende dos fins de semana. E portanto, eu reconheço grande qualidade tática na preparação dos jogos na nossa liga, reconheço qualidade técnica na maioria das equipas, mas não reconheço ao nível de capacidade física, de intensidade dos jogos dessa espetacularidade, não reconheço na nossa liga portuguesa em comparação com ligas como a belga, como a neerlandesa, que são as com quem nós nos estamos a comparar. E essas ligas estão a dar o salto e nós não estamos a dar. E portanto, queria pegar nesse derby domingo como um bom exemplo daquilo que eu gosto de ver lá fora. É um bocadinho cíclico, Pedro, só a dar-te uma nota. Eu concordo com o que tu dizes. Eu acho que a falta de adesão ao futebol ao vivo em Portugal faz com que os ambientes não sejam tão bons e a intensidade dos jogos não seja tão alta. É cíclico, obviamente, se os jogos fossem mais atrativos, as pessoas iam mais, mas se as pessoas fossem mais, os jogos também seriam mais intensos, porque toda a gente sabe que um estádio cheio, e por alguma razão mexe mais com os jogadores. Por alguma razão, o derby do Minho é a loucura que é, porque o ambiente do estádio é uma loucura e, portanto, as assistências lá fora são muito altas e proporcionam também aos jogadores uma adrenalina que nós não temos cá. Jogar para 500 pessoas não é o mesmo que jogar para 10 mil ou para 5 mil barulhentas. É verdade. E isso é cíclico. Sim. Fica a nota também, que enquanto estávamos a gravar, Joelson Fernandes estreou-se pelo Gil Vicente e marcou um gol. O Gil Vicente ganhou 2-0 ao Estoril. E o Cancelo lesionou-se, Maia, desculpa. Vai estar fora da seleção. O Cancelo. 8 semanas lesionado. Mas porquê que o Acabou Cancelo de sair agora a notícia. ok. Pronto, eu tenho notificação. Ok, a minha nota internacional é extra jogo sobre o jogo. Não sei se viram, foi bastante viral, portanto acredito que tenham visto. Após o Newcastle Barcelona desta semana, também na Liga dos Campeões, a flash interview de Anthony Gordon é de se tirar o chapéu, é incrível, a forma honesta, bastante humilde, como analisa a forma como o Barcelona controlou o jogo depois do 2-1, e a forma maravilhada como ele estava. É verdade. Maravilhado e não só maravilhado. Mas é engraçado, parece que a Inglaterra descobriu o Barcelona nesse jogo, porque foi o Grealish mas sabes que eles são muito... Eu sei, foi o Grealish a fazer um post sobre o Pedri, o Scholes a fazer um post sobre o Pedri. Quer dizer, o Pedri há quantos anos é que anda a jogar, não é? Sim, mas a verdade é que eu acho que é mesmo muito diferente ver estas equipas e saber que estes jogadores são muito bons e depois estes jogadores em St. James Park não perderem a bola, depois levarem o 2-1, ou melhor, depois de estarem a ganhar 2-0, levarem o 2-1, exatamente, e guardarem a bola durante 6-7 minutos a seu bel prazer num estádio que é do broado do estádio. Exatamente. E, portanto, mais do que a vitória do Barcelona, que eu confesso que fiquei surpreendido, porque acho que é uma vitória importante do Barcelona, um bom statement do Barcelona este ano. A verdade é que é tão ou mais impressionante ver um jogador da minha equipa adversária ser tão honesto pela sua incapacidade e incapacidade coletiva em roubar a bola ao adversário. Acho que isso é muito curioso, portanto, se quem não viu, que veja. E tenho uma pergunta para vocês, já que agora lembrei-me: o Benfica e o Sporting, quais são as prestações que vocês anteveem na Europa? Se tivessem de dizer hoje. O Benfica eu achava que conseguiria dificilmente, mas conseguiria chegar ao play-off. Apesar de jogos difíceis e de ir perder jogos, esta derrota com o Karabakh complica muitas contas do Benfica. A parte boa para o Benfica desta Liga dos Campeões é que estão todos no mesmo barco e, portanto, vai haver mais equipas a perder pontos e se houver mais equipas a fazer mais prestações, só para dar exemplo, o Benfica perdeu e está em 24º lugar, que dá acesso ao play-off, não é? E portanto, equipas a levar goleadas. Exato, um golo faz toda a diferença. Acho que a questão aqui é que a derrota é com a equipa mais fraca que o Benfica vai enfrentar. Exatamente, e está muito complicado. A entrada de José Mourinho acho que pode dar aqui um up europeu à equipa que não havia com Bruno Lage, vamos ver. Olha, em relação ao Sporting, acho que consegue chegar, o top 8 acho que é irreal, porque o Sporting também não tem um calendário propriamente fácil. Acho que chega naturalmente a um 15º, 14º lugar. Acho que consideramos passa sem playoff. Acho que consideramos revés, Maia, e vou dizer porquê, porque e tenho que ser coerente com a minha opinião há uma semana que dei, já noutros passos, em relação às pontuações do Benfica de Sporting. Noutros espaços. Pois. Malta sabe onde é que tu comentas. Sim, certo. Tu andas. No outro podcast. Não queremos patrocínio, não nos pagam. Fala. Eu não disse, eu disse no outro podcast. Antecipaste. Está nervosa.
Deve ser o Casa Pia que vai jogar agora. Não. Ainda são resquícios do Arsenal. Deixa-me dizer-te que eu tinha feito uma antevisão de 13 pontos para o Benfica e de 11 pontos para o Sporting. Mantenha dos 11 pontos para o Sporting, porque o Sporting ganhou os 3 pontos, os meus 3 pontos que eu esperava, e retiro 3 pontos ao Benfica. Portanto, o Benfica vai a passar, será muito à rasca com 10 pontos. É a minha previsão neste momento para o Benfica, porque complicou a sua vida. Perdeu o jogo mais fácil. A partir daqui para a frente vai ser a doer. E portanto, eu diria com os 11 pontos, lá está, o Sporting da minha previsão, o Sporting com 11 pontos estará mais perto de ficar no top 24 do que o Benfica com 10. Mas acho que Sporting no top 24, sim, com esses 11 pontos que eu prevejo, 11, 12 máximo. Benfica no máximo com 10 pontos e vai estar ali à pele para passar no top 24. Deixar só nos comentários o que é que acham também, Sporting e Benfica, e o Porto também já agora. O Porto acho que é capaz de fazer top 8 até. O Porto, para mim, top 3 na fase de Liga. Rita, nota internacional, ou fechamos? Não, posso ser rapidamente já. Avança. Não, minha nota internacional já toda a gente sabe qual é. Antes Qual de ainda toda a gente, o Pedro e o Maia. A minha nota internacional é o fracasso do Atlético de Madrid de Simeone. Pois é. Estava guardado esta. Passou a semana nisto, portanto. Estava guardado. Não semana, foi desde ontem à noite quando percebi aquilo que tu tinhas dito e aquilo que eu estava a ver. Mas não eu queria deixar aqui uma nota de rodapé aos nossos ouvintes. É preciso ter cuidado com algum entusiasmo que o Pedro traz em certos momentos, em relação ao Alisson, por exemplo, em relação ao Atlético de Madrid frente ao Villarreal. Agora o futebol holandês, já viste? O futebol holandês e belga. belga. O Pedro é uma ótima pessoa, mas para quem não o conhece, é uma pessoa que vibra muito com as coisas que está a viver no momento. E foi isso que ele nos trouxe a semana passada. Eu acho que aí não há um mas. O Pedro é uma ótima pessoa e vibra muito. Exatamente. E portanto, ele a semana passada tinha comentado o Atlético de Madrid e Villarreal em que o Atlético realmente jogou bem. Muito bem. Não é muito bem. Mas esta semana calhou a fava à Rita. Mas esta semana eu fui comentar o Atlético de Madrid e o Atlético empatou com o Mallorca num jogo miserável, em que é verdade que o Atlético acaba com 10, mas também estarem lá 10 ou 11 ou 12, aquilo ia dar igual. Porque ao contrário do que o Pedro disse a semana passada, deixo-vos aqui um contraponto, depois quem quiser ir ver vai ver. O Simeone pode mudar, mas nunca vai mudar. E o jogo do Atlético é igual há 14 anos. E anda ali redondinho à bola, à volta da área, à procura de entrada, e quando encontra um bloco bem organizado, como estava hoje o Mallorca, não dá para nada. Para vos dizer que o Mallorca começou com uma linha de 5, passou aos 30 minutos para uma linha de 4 e acabou o jogo a jogar com 3 centrais em cima do Atlético. Tranquilo. E portanto, porque pensou que vinha levar com um grande potencial candidato ao título da La Liga. Viu o Azevedo a falar. E aos 30 minutos percebeu, espera aí, que afinal temos aqui o Atléticozinho. E então mudou o sistema, aproveitou uma lesão para mudar o sistema. E foi para cima deles. Portanto, confia no que o Pedro diz, ele é um ótimo analista, mas às vezes está muito entusiasmado. E portanto temos que ter aqui uma perspectiva global. O Atlético teve um bom jogo este ano, não está a jogar bem, está arredado do título da La Liga e é mais um desastre do Simeone com um investimento brutal Rita, este ano. a verdade é que estamos a 21 de setembro, eu vou guardar esta frase. Mas peço que guardes também, vai fazer a atualização semanal. Está a 10 pontos do Real Madrid. Não, isso é... À quinta jornada. Para mim é para os pardais. Mas só para fazer também, para fecharmos isto, já temos que 1h30, até porque recebi várias mensagens sobre esse tema, e quando digo várias, foram mesmo várias. A verdade é que estreámos aqui o Mourinhómetro há uns anos, e portanto, neste momento, Mourinho voltou, e portanto fica aqui também o reinício do Mourinhómetro. Vai ser bastante habitual, porque ele agora, neste momento, é treinador do Benfica. Mas fica também a nota, Azevedo, gostava que fosses fazendo a atualização do Atlético todas as semanas, se não for pedir muito, já que eu vou atualizando sempre todas as semanas que não tenho jantar pago. Gostava também que Pedro Azevedo fosse fazendo essa atualização. E pronto, e já agora para a semana estaremos cá novamente com Pedro Guarda, espero eu. Se calhar com menos animosidade, se calhar resolvem isso antes do episódio, se não se importam os dois. Mas já percebeste que isto trocou. Eu agora que sou pai, trocou o alvo, agora és tu. Agora levas com alguma condescendência até. O alvo agora és tu. E eu sou o alvo. É verdade. Nós vamos almoçar esta semana. A bater. Não, mas vocês vão almoçar esta semana, tranquilo, mas depois lembrem-se só onde é que vamos jantar, está bem? Tu agora és pai, não tens tempo para jantar fora. Não, venham cá a casa. Está tudo bem, conhecem a Vitória. Olha, malta que nos segue, subscrevam o canal, partilhem com a vossa malta, likes. Estamos cá para a semana, Spotify, YouTube, essas coisas todas e Twitter principalmente. Um abraço.